Pronto, já tá gravando. Tá certo. Boa tarde, Oi, gente, boa Daniel, boa tarde, tarde. Isabela. Eu sou a Meu nome é Bruna, Larissa, eu eu vou dar aula de sou Sociologia graduanda hoje, em né? Antropologia pela Universidade de Sou professora Brasília. de Filosofia, dou aula de Sociologia Falta somente a eventualmente, faço dissertação para Filosofia eu na formar e UNB. tudo mais. E aí hoje a E gente antes vai de fazer mais uma começar a minha revisão sobre os apresentação, né, conteúdos que entrando mais no caem, tema porque diretamente, assim, como a gente só vai eu ter uma acho aula, que, não então a sei gente vai se fazer um causa isso em resumão vocês, mesmo, mas em mim causa até um para, pouco, assim, toda tipo, vez que a gente está entender falando melhor um pouco sobre dos questões conteúdos. indígenas, vira Tem uma um pessoa material branca para falar, né? disponibilizado em PDF para Isso é um vocês, que é incômodo que eu acho basicamente o que eu que vou tem que dar permanecer, nessa aula então, hoje, assim, com lista deixar de claro que eu não exercícios estou falando em também. Não nome sei dos se vai povos dar para fazer indígenas, exercício mas hoje, estou mas tem falando junto, exercício lá. tentando falar Qualquer junto, né? coisinha a gente está à disposição. Então, qualquer incômodo que vocês sentirem com relação à minha fala, por favor, Então, se manifestem. quando a gente E se começa manifestem em a qualquer momento que quiserem estudar também, porque a sociologia, ideia a aqui é a gente gente precisa muito conversar entender mais o seu do que conceito e apresentar, assim. Acho que o o seu processo de contexto histórico. aprendizagem é tanto meu Então, a quanto sociologia, de ela vai vocês também. começar O a processo surgir de ali aprendizagem é durante a mútuo. Revolução Industrial, Então, se quiserem porque foi a deixar os partir da microfones Revolução Industrial ligados, que a se gente quiserem começa a deixar ter a o câmera sistema ligada também, fica à capitalista em voga, vontade. a gente vai Eu até acho começar a melhor, ter assim, que aí a mudanças no gente âmbito vai político e conversando mais econômico, do que eu apresentando. e isso vai afetar muito o comportamento social das pessoas. Isso Bom, vai dar eu uma preparei uma reestruturação nas apresentação um atitudes pouco das mais pessoas. rápida, assim. Eu Então, a quero gente fazer uma começa a fala perceber que as pessoas estão inicial e depois produzindo abrir as mais para perguntas e consumir abrir mais. comentários de E isso se vocês, vira num assim. ciclo vicioso. Para a gente poder E entender o aí, que é o marco alguns temporal, a gente estudiosos, precisa né, a gente vai falar entender especificamente como de como que é Comte, feita ele a começa política a indigenista no perceber Brasil, essas algumas fases mudanças que ela sociais, né, passou, no alguns comportamento. marcos legais, E né, aí, que então, regem a relação do a Estado gente com começa a ver uma os necessidade povos de indígenas. estudar Isso é a importante para a gente sociedade em entender por que si, que o o marco seu temporal ele é tão comportamento social, problemático, assim, e ele é não só os tão fenômenos não naturais, né, as só ciências perigoso, naturais, mas que na como época antiético estava também, muito forte, ilegal estava até, muito em voga. inconstitucional. Então é importante a Então gente a gente vai ter o entender Auguste Comte, algumas né, que ele coisas vai nesse ser sentido. o pioneiro das ciências sociais. Ele Então, acha importante começando, ter esse estudo eu da separei um sociedade e pouquinho dos aqui o seus que que a gente vai fenômenos, trazer. E, gente, esse e ele slide vai bonito fundar uma eu peguei o corrente chamada template pronto. positivismo, né, que ele surgiu Então, ali no eu século posso até XIX, compartilhar com vocês ali no depois período o de site que eu Revolução uso para Industrial fazer, que ele é também. muito fácil de mexer, ele é de graça. E Então, ele vai para quem é tentar introduzir o mesmo estudante, é método que se educador, tem qualquer nas tipo de coisa ciências assim, ele é uma naturais mão na roda. nas ciências sociais. Então, ele vai trazer um Bom, eu método separei mais aqui trazer algumas científico, coisas mais para a gente poder racional, mais começar. Esses objetivo, são os tópicos que eu mais quero debater com vocês. estruturado para tentar entender a E sociedade. vou Só começar que com uma o ser fala humano, que ele é um ser tem no livro complexo. Ideias para Adiar E o Fim por do ele ser Mundo, um aí do ser Krenak, que é complexo, uma não tem liderança como você indígena ser super totalmente importante. racional e E objetivo. o Krenak, ele E tem aí, umas o posições método dele acaba muito influenciando algumas fortes e que nações, fazem tendo algum a tipo de gente pensar muito repercussão, nessa relação que a só gente que tem ela com é os muito povos falha. indígenas, assim. Tanto que antes de Principalmente existir essa o relação nome que a gente tem de sociologia, estranheza, né? Comte E aí, chamava antes de de ler a física fala dele, social, assim, eu queria convidar justamente por vocês ter a essa pensar integração. mesmo E aí, mais para frente, a nesse gente vai ter conceito o de povos famoso nome indígenas, chamado né? Porque a gente está sociologia. lidando com uma diversidade de povos muito E grandes mais para frente, a gente vai ter as teorias que sociológicas possui que cada vão um deles uma estrutura os estudos diferente, uma das dinâmica ciências cultural sociais. diferente, assim. E a gente vai ter três E eu pessoas não sei até importantes que ponto que nisso, vocês têm que é o Emile conhecimento da Durkheim, antropologia, Karl assim, Marx porque e a Max gente tem Weber. Primeiro esse vai ser costume Emile de pecar com Durkheim, ele é um relação a isso, né? De sociólogo partir do pressuposto francês, que todo mundo ali do sabe o fim que que é quando a entre o gente século XIX e o século trabalha muito XX. na área, né? Ele também é muito Então, a influenciado pelo antropologia, ela positivismo. também Ele vai também lidar com essas acredita dinâmicas que é culturais, vai importante tentar ter um entender método como é que a gente se científico para relaciona. poder E a estudar antropologia, ao a contrário do que sociedade, muita gente mas não pensa, totalmente do ela é mesmo uma jeito ciência que social Comte que não vai fazia, estudar só os mas ele povos que bebeu um pouco da são, fonte. que a gente coloca E nesse lugar aí do ele vai outro, estudar a né? sociedade Mas também a vai partir estudar a dos nossa fatos própria, nossa sociais. relação Os fatos sociais, com eles são culturas estudados que como coisas, são são diversas e que são comportamentos, distintas entre si. ações, Enfim, pensamentos que a e o Ailton sociedade tem, Krenak, que ele é um elas cara se muito crítico, reproduzem e eu e acho que elas são que, formadas nesse em sentido, ele é conjunto. muito, muito Tanto que ela vai ter importante para três pensar o marco temporal características. e a nossa Elas vão relação com ser os povos gerais, indígenas. Então, vou devido porque ela ler um pertence a um trechinho grupo, a aqui um do texto coletivo. dele. Ela vai ser exterior e Esse anterior. texto, Primeiro Ideias para Adiar porque o Fim do antes do Mundo, indivíduo eu vou até nascer e ser compartilhar com inserido na vocês, que ele está sociedade, esse tipo disponível de comportamento já existia. E em quando ele se integra PDF, nessa e é um sociedade, texto super curto, assim, esse é um livrinho que comportamento é tem passado de fora para 50 e poucas dentro, né? páginas. Por isso que ele é E eu exterior e acho que ele é anterior. muito E interessante ele para a é gente coercitivo, pensar ou seja, se eu não cumpro esse tipo de em todas fato essas relações, social, de assim, sob o ponto de comportamento, vista eu vou indígena ser mesmo, né? punido. Então, assim, Vou dar um exemplo, o fica o convite para casamento. vocês sempre Ah, tudo bem que procurarem hoje o casamento as ele tem uma pessoas outra indígenas falando sobre a
delas mesmas, mais assim, ainda em alguns como grupos que elas sociais, o entendem casamento, ele é um essa fato dinâmica de social, poder, porque enfim. antes da pessoa nascer, as Passando pessoas
já se trecho casavam, agora do antes da Krenak, eu pessoa abro começar a aspas aqui para ler. pensar em casamento, já é inserida essa ideia Enquanto de isso, a que tem que humanidade vai casar sendo porque tem que descolada de formar uma uma maneira tão família, absoluta e a deste pessoa vai organismo que é ser a Terra. punida moralmente, Os únicos principalmente núcleos a que ainda mulher. Se consideram que você não precisam casar, ficar você vai agarrados ficar nessa terra permitia, você são não vai ter aqueles que ninguém para ficaram meio cuidar. esquecidos Isso é um tipo pelos bordos do de planeta, coerção. nas margens dos rios, nas beiras E dos ele também vai oceanos, estudar na África, que na a Ásia, na sociedade América ela se Latina. destaca em São duas caiçaras, categorias, que é a índios, quilombolas, solidariedade mecânica aborígenes, a e a subhumanidade. solidariedade orgânica. Porque tem uma humanidade, A vamos mecânica, dizer, ele vai fazer bacana, que tem uma uma camada mais analogia com bruta, as sociedades rústica, orgânica. primitivas, que Uma principalmente subhumanidade as onde gente que fica sociedades agarrada na terra. de Parece que eles aldeias, querem comer indígenas, terra, coisas do mamar tipo, na terra, que o dormir deitado indivíduo, sobre a terra, ele faz parte de um envoltos na todo. terra. A Existe organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda. uma Tanto que as corporações têm coletividade criado ali. cada vez mais O mecanismos indivíduo, para ele é só separar um esses elemento esses daquele filhotes da todo terra de sua que é mãe. importante. Já a Vamos separar esse solidariedade negócio aí, orgânica gente e já é um terra, tipo de essa bagunça. sociedade que é uma É melhor sociedade colocar mais moderna. um extrator São na as terra. sociedades que Gente também não, ele gente é uma começa a confusão. perceber ali no E período da principalmente Revolução gente que não está Industrial, treinada para onde é uma dominar esse sociedade recurso natural mais que é a terra. mecanizada, que Recurso tem uma natural para divisão quem? social do Desenvolvimento trabalho, sustentável que para quem? O que é a preciso vontade do sustentar? indivíduo A ideia de sobressai a nós, os vontade do humanos, coletivo, ela faz nos parte, escolarmos da ela terra, se vivendo sobressai numa abstração literalmente sobre essa civilizatória vontade do absurda. coletivo. Ela suprime a diversidade, nega a O pluralidade das Marx formas de depois, vida e existência de ele hábitos. Oferece o é um mesmo filósofo e cardápio, o mesmo sociólogo alemão, figurino né, e, século se possível, a XIX, mesma língua para todo mundo. e como ele vê Então, eu que quis as começar indústrias estão com tendo essa parte muita do Krenak, produtividade primeiro e porque eu estão vou indicar conseguindo mais se à frente um expandir, ele podcast que percebe que o fala um sistema pouquinho do marco capitalista temporal para vocês, começa que é o a Conversas da Capa, moldar o mas mais para comportamento frente das eu falo mais pessoas, começa a sobre isso, moldar mas também as porque eu acho que ele relações dá de conta do trabalho, as relações de várias coisas sociais. que eu quero Então tratar ele com vai fazer vocês, essa né, que é o interpretação e essa crítica do colonialismo, passa um pouco capitalismo. também sobre E aí ele a começa a ideia que a gente perceber tem que a enquanto sociedade partir ocidental da dessa terra estrutura e o do que os povos indígenas capitalismo têm, que a se tem terra ela é um um ser vivo, né? materialismo histórico Na dialético, concepção dos que é o povos quê? ameríndios, É assim, ameríndios são povos, né, uma análise tradicionais aqui da América Latina da e da dialética América entre como um todo, da proletariado América e colonizada. burguesia, que se Eles tem a entendem que a partir do Terra é um capitalismo, ser e que é dotado algo que já vem, que já é histórico. de Então, sociedades particularidades, antes do de capitalismo demandas, já e é um ser existia vivo, essa orgânico, tanto quanto dualidade, essa o ser humano é, contradição, né? e se não E a existe essa sociedade ocidental ela tende contradição, a não colocar essa existe a humanidade construção da realidade diferente humana. da Então, Terra. Então, eu queria é começar com esse trecho para necessário, até vocês certo ponto, e ter espero essa que façam vocês dualidade pensarem um entre pouquinho também. burguesia e proletariado, mas não do jeito que é. Gisele, Por você isso que falou ele que vai muito queria, focar na luta leia, de vale super classes, a que pena, tipo assim. assim, Inclusive, quem me apresentou esse beleza, livro tem foi um a Geu. burguês que tem a indústria e ele está se expandindo o seu Enfim, vamos negócio, mas eu continuando aqui. também preciso Tá. favorecer mais o Na trabalhador, hora que o ela falou, proletariado, foi porque o ele que é site que você a usa pra base fazer. da indústria Do Canva, né? dessa burguesia. Vou É ela mandar que dá para vida vocês para essa também. Mas indústria. esse livro E também é aí, muito bom, ele gente. Eu deveria juro pra receber vocês, mais do que assim. ele Eu lembro recebe. que a primeira vez que eu Tanto que tive a gente contato vai com vir ele com, foi por com os conta da conceitos Geu, de mais-valia e inclusive. Trabalhei com alienação. a Geu A no mais-valia ICCBD é e quando ela o que me indicou. trabalhador ele vende a sua força de trabalho Mas vamos lá. para ter o básico do básico. Não, E tá o tudo bem. dono dos Tá meios tudo de bem, sem produção problema não, fica à acaba vontade. recebendo Pedir para mais, você sendo que indicar ele não onde fez você faz o tanto. slide. E Ó, a alienação é o o indivíduo não ter a Canva, que a Isabela consciência de colocou que isso aqui, está Canva. acontecendo. Canva. Ah, tá. A Isso, gente também ele é vai muito bom, ter dá pra fazer o um monte de conceito coisa. de praxis, né, que é essa Tá, gente, relação sobre a política dialética, indigenista né, brasileira, eu de coloquei teoria e algumas prática, palavras-chave aqui e pra a gente gente vai ter começar, também e aí eu vou sobre explicar a essa estrutura parte e e a vou abrir pra superestrutura. A discussão, tá bom? estrutura Caso é vocês como a queiram sociedade complementar ou perguntar alguma coisa. ela se consolida, né, pelas relações de Então, a trabalho. gente sabe que A a gente passou por um período superestrutura colonial, é né? o O que está em colonialismo, ele volta deixou dessas relações de trabalho, é o que está em volta eu dessa diria assim que a sociedade, gente que é, por nunca saiu exemplo, a dessa cultura, política que é o colonialista, né? que Com relação aos forma povos essa indígenas, os povos sociedade. Então, tradicionais. a cultura da época era o quê? Então, a Uma forma também cultura mais como a industrial, história mais é ensinada pra capitalista, voltada gente para a faz com que a gente produção. entenda os povos indígenas como um bloco Max homogêneo, ou Weber seja, né, sem também, nenhuma ele já é do diferença, século assim. XIX para o Isso século ficou XX, muito ele é um tempo sociólogo aqui, alemão, e e aí o ele próximo fala na que política não tem assimilacionista como os vem hábitos e os justamente costumes desse colonialismo. sociais Essa política não assimilacionista, ela vem da influenciarem. palavra Muito pelo assimilação. contrário, eles vão influenciar Então, a nos gente estudos entendeu sociais. durante Por muito quê? tempo que os Porque a povos indígenas sociedade eram ela é muito povos em transição, subjetiva, né, ela é muito complexa, não tem como você para a tratar a sociedade sociedade brasileira como um como um fenômeno todo, assim. natural E da isso foi uma coisa natureza. que perdurou durante muito tempo. Então, os Então, povos você indígenas em tem algum que momento iam trazer, deixar de ser você vai acabar indígenas sendo um para pouco mais passarem a ser parcial, mais cidadãos subjetivo nesse brasileiros, estudo. assim. Então, isso foi E aí
ele faltou vai muito do que falar a que gente, a do que a gente sociedade tem ela de é massa formada legal por aqui ações sociais, por ações no individuais que Brasil, né? compõem esse E aí, por coletivo. exemplo, o Estatuto do Então, a Índio, gente que é vai ter as um ações documento de sociais 1963, racionais
que o indivíduo tem consciência do anteriormente que está vem acontecendo, do anteriormente que ele faz, da e as Constituição da irracionais que República, ele não tem consciência do ele que começa faz. assim: Então, as aos irracionais índios e às tem comunidades indígenas a se que é por estende... valores, né, que Aqui, ela é ó, moldada desculpa. O por artigo 1º valores, começa assim: esta pelas lei suas regula a crenças, situação pela jurídica dos pela índios ou religião, silvícolas. e tem Silvícolas, eu vou também falar a um que é pouquinho sobre voltada isso para também. E das finalidade. comunidades O indígenas, com o indivíduo, propósito ele de escolhe o preservar a caminho sua que ele cultura e quer seguir integrá-los para alcançar progressiva e tal objetivo, para harmoniosamente à alcançar comunhão tal nacional. finalidade. Então, a ideia As que a ações gente sociais e tinha, e que racionais, perdurou elas durante já muito não tempo, são... é que os indígenas iam O indivíduo virar não tem tanta a percepção que nossa comunhão, acontece. né, Por nacional exemplo, uma também, é a como parte efetiva, que é ligada aos dos nossos sentimentos, às cidadãos ditos emoções, como formais, assim. orgulho, amor, E isso raiva, complicou e a muito a outra é relação ligada ao do Estado com os cotidiano. povos Então, indígenas, são né? Então, os hábitos indígenas que eram você tem no colocados nesse lugar cotidiano de que você não tutela, percebe. ou Por exemplo, seja, escovar o o dente, Estado ele não é que ele acordar, preservava os coisas do povos tipo, indígenas, ele que tá tinha muito, que já está como muito objetivo no cuidar desses automático povos, mesmo do porque eles indivíduo. eram ditos incapazes. E aí isso é Vai trazer interessante para a gente pensar alguns outros assuntos sobre que também o são marco importantes na temporal. Guardem sociologia essa e que informação cai de que eles eram bastante no tutelados, Enem. porque isso E vai não só influenciar cai um na pouco prova sobre o marco objetiva, mas temporal também cai também. na prova E de redação. silvícolas eram Um como eles eram exemplo disso chamados, foi que a se redação do ano conecta, passado, né, que com essa ideia falava de sobre a floresta. Então eram povos democratização que do acesso ao não eram cinema, né? Tem a ver civilizados, que muito com não esse tema que é eram cultura. colocados nesse Então, lugar de redação povos é com uma estrutura importante você ter uma boa complexa, argumentação que eram colocados baseado como em povos teoria, que baseado em dados são estatísticos, em selvagens mesmo, né, que contextualização são histórica, em ligados à selva, conhecimento de de uma mundo. certa forma. E isso Quando a também gente fala de prejudica muito, cultura, assim, porque eu cultura não tem sei a se ver com um conjunto de vocês já se comportamentos, depararam de com isso, mas um hábitos, discurso ideias, muito comum, percepções que uma principalmente assim, comunidade nesses tempos compartilha entre atuais que a si, gente tem né? vivido, Então, por assim, exemplo, aqui no e Brasil, a óbvio, gente gente, vou tem o chegar nessa parte, costume assim, mas a gente de está passando por fazer um festa processo muito junina no meio do complicado em ano. relação às Ou questões então tem o indígenas, costume de justamente não por comer conta peixe do na nosso Sexta-feira governo da atual, Paixão, né? porque é E algo cultural. que Mesmo que você acaba não seja abrindo brecha religioso, mas é algo muito para que muitas cultural, políticas né? Diferente de, violentas por sejam exemplo, no legitimadas, México. assim, No muitas México, falas no dia de violentas sejam finados, as legitimadas pessoas, ao contra os invés de povos indígenas ficarem e contra resguardadas grupos no silêncio, minoritários no não. geral. Elas comemoram Enfim, e essa situação só vai mudar a partir da a Constituição de passagem que aquelas 1988, pessoas que faleceram que tiveram tem naquela terra, comemoram, partes lembram específicas para essa relação com os povos daquela indígenas, passagem que tiveram principalmente ali. Então, cultura, os ela vai artigos ter as suas 231 e características, ela vai ter 232, muito que vão cuidar a sua efetivamente dos peculiaridade. povos indígenas e A gente vai trazer que vão alguns conceitos também que é proporcionar importante de se falar. Um deles é uma enculturação. relação Enculturação é quando a cultura ela é passada de geração para geração. Então, muito por mais exemplo, autônoma a para minha avó me os povos ensinou indígenas. Então, que não deve comer por carne na exemplo, ela Sexta-feira da vai dizer Paixão. E aí eu posso que passar isso toda e qualquer para os meus decisão filhos que e os meus filhos tenha passarem relação com os isso povos indígenas assim por precisam diante. passar pelos E povos a indígenas. Então, eles aculturação precisam, é quando você não é tem autorizar a palavra, uma mas eles fusão precisam de ter culturas ali. O Brasil ciência mesmo é disso um para exemplo poder claro disso. dizer se isso é A gente tem viável uma ou não. miscigenação Então, isso é muito importante da forte gente entre os lembrar povos também. indígenas que já estavam Outros aqui, marcos os legais que portugueses que vieram vão, de outro marcos país legais e porque dos são, negros né, africanos que vieram de outro documentos que vão continente. Então, essa direcionar mistura essa relação do acaba Estado dando a com os povos aculturação. indígenas, E também essa serão, aculturação o vai Estatuto trazer do uma Índio ainda está em vigor, diversidade. e é Você engraçado vai a ver gente que o pensar nisso, né, Brasil, porque até pelo seu o tamanho Estatuto do Índio fala uma continental, coisa e a Constituição ele vai Federal fala trazer muitas outra. Então, a variedades. Constituição A Federal, gente tem gente, vários ela, tipos de apesar da gente sotaque, não a gente estar, tem não sei se a vários gente tipos tá dando muito de valor ao nomes tema, mas é uma para alimentos que Constituição são iguais. Um extremamente exemplo disso é progressista e que a visa mandioca. A dar mandioca conta de existe toda no essa país diversidade que a todo, gente mas tem, ela é né? conhecida como É óbvio macaxeira, que poderia ser como... melhor, sempre Esqueci o pode outro ser nome melhor, da sempre mandioca poderia que tem também. Mas ser existem vários mais nomes. No cuidadosa, não sul, só com tipo, os por povos exemplo, indígenas, mas com pão francês toda a pra população gente, no brasileira no sul se geral. chama Mas ela tem uma cacetinho, eu potência acho, muito uma grande, coisa do assim, tipo. sabe? Então, Então, principalmente essa com relação aos povos diversidade num indígenas, país aos muito povos grande quilombolas, vai trazer aos várias povos tradicionais, variedades né, daqui do Brasil. de E manifestações também está culturais, de ameaçada, tá? E manifestações aí, só de passando um elementos pouquinho culturais. por E isso, que isso assim, traz abrindo um um parênteses enriquecimento mega muito grande rápido, para o país. a E Constituição aí a gente vê Federal esse é o que, por conceito de exemplo, multiculturalismo, garante que o SUS seja que são várias algo culturas que público, conseguem né, e conviver entre gratuito. si. Então, Então, quando vou a dar gente um está falando sobre exemplo. a privatização do SUS, por exemplo, a gente está colocando a Aqui Constituição no Federal Brasil, no inteira Sul, a gente sob tem risco, muita assim. Fechando influência parênteses e voltando do aqui. Uruguai, Então, da a Constituição Federal, ela Argentina, tem né? muito E aí na poder, Bahia a gente assim, já tem muita influência da África, do ela tem uma continente capacidade, uma africano. potencialidade muito grande. No, Enfim, no aí tem o norte do Estatuto do país já Índio e a tem gente muita tem alguns influência de instrumentos outras que são culturas, de outros internacionais, como a países. Convenção Então, 169 da a gente Organização consegue Internacional do perceber
trabalho, que vai falar diretamente sobre esses várias povos culturas tradicionais. ali
que conseguem internacionais, conviver né, entre si, no âmbito né? mundial E mesmo. Então, é conseguem conviver em interessante harmonia. essa A convenção gente e é o vai que ter também garante, muita por influência, sei exemplo, lá, que os povos indígenas norte-americana, tenham respeitado nas suas europeia, culturas que consegue e conviver até em a harmonia redação, né, entre a si. forma como ela é escrita parece muito com os E artigos que a gente essa tem na Constituição Federal diversidade e também. multiculturalidade vai trazer E uma a Declaração identidade das Nações cultural para o Unidas sobre os país. Direitos dos Povos Então, tem coisas Indígenas. que só o Brasil E tem aí, e que em outros gente, lugares não eu queria tem. saber se vocês Isso entenderam faz essa parte da sua parte, se vocês identidade, querem do trocar seu uma ideia sobre esses reconhecimento marcos como nação, floreais, se vocês através da entenderam sua cultura, essa questão através das da suas política manifestações. assimilacionista, se deu para E aí, sacar. quando a gente percebe que existem manifestações, elas podem existir de várias formas, porque elas são consideradas patrimônios. Patrimônios Massa. quer dizer que a gente tem Sim. algo que deve ser Beleza. valorizado, Eu um objeto Fala, Gil. que deve ser valorizado. E ele vai ser tanto de uma forma Não é material exatamente uma como dúvida, mas imaterial. Patrimônio percebo que na sua material fala é aquilo que a gente quer palpável, que a gente consegue você tocar. escolhe Então, é sempre, ao se monumento, referir aos é povos arquivo, originários, é usar o documento, termo é índio, livro em biblioteca. indígena e não Isso são índio, né? patrimônios E eu materiais. sei que isso é uma Patrimônios escolha política. Eu imateriais queria que você é tipo, falasse por um exemplo, pouquinho sobre isso, se dança, você puder. música, Massa, bem habilidade de colocado, fazer Gil. alguma coisa. Então, São coisas que não esse são termo palpáveis em si. índio, ele é um termo que ele E pode quando ser a colocado gente nesse tem lugar essa pejorativo, assim, contextualização né? Ele rápida é sobre indígena, cultura ele e vem sobre desse os lugar seus do conceitos, a outro gente e vai tudo mais. perceber que existe O uma aversão índio, dentro da cultura ele que é o etnocentrismo, é um pode tipo de gerar preconceito. O etnocentrismo é certos quando uma estereótipos cultura se negativos na julga nossa cabeça, né? superior à outra. Vamos pegar o Tipo, nosso exemplo. Quando os aquele portugueses vieram estereótipo que para a o gente Brasil, tem quando eles a se gente tá sentiram na escola, o superiores dia aos do índio, que a indígenas, gente fazendo com que eles se passassem por um veste de processo de índio, e aí esse índio é modificação esse, né, cultural. que Eles não não parece com conseguiam nenhum índio que a gente entender tem e indígena respeitar brasileiro que a gente tem aquela aqui. igualdade, aquele E tipo muita de gente tem cultura, reivindicado esse achando que lugar, eles assim, eram de tipo, selvagens, não é e com os negros indígena, ou não é africanos índio, é também, indígena, né? porque o Tipo, movimento achar indígena, que ele é eles um não movimento eram social, ele dignos, é um que eles não, movimento enfim, coisas que a gente que já vem sabe, desse e lugar impor de a autonomia dos cultura povos deles indígenas de como lutarem melhor pelos que seus a direitos, deles, né? assim, né? Como se Então, tivesse se a que gente ser já tem aquilo porque aquilo ali fosse esse o termo padrão. povos indígenas, Então, que ele é o extremamente etnocentrismo, ele vai complexo, assim, contra porque ele não todos dá esses conta da conceitos que a diversidade que gente a gente falou. tem, E é índio dá importante a muito gente menos, tomar cuidado né? com isso. Dá menos E conta aí, ainda como que a gente combate o de lidar com essa etnocentrismo? diversidade do Através que do o termo relativismo indígena. cultural. Então, é O mais ou menos por relativismo aí, assim. cultural É é a a mesma coisa tentativa de você quando não julgar a vocês cultura do não vão outro, me ver a falando aqui tentativa de você tribos. começar a Tribo é respeitar e compreender também a é uma cultura do outro e forma tratar ela como pejorativa igual, de apesar da lidar com essas sua comunidades, assim. diferença de Porque a manifestação. comunidade dá mais Então, o da ideia relativismo de cultural também está coesão, muito da ideia ligado à de família, da empatia, ideia de você ser tradição, né? Quando empático, a gente você fala ser de tribo, a gente está respeitoso com falando de aquela uma coisa que cultura. seria menor, digamos assim. E isso é importante a gente Então, são sempre estar termos que a trazendo nos gente nossos discursos, nas usa nossas com falas. cuidado, assim. A Isabela tá aqui falando que Outro com esse tema que cabe estereótipo bastante acreditam que também é eles não podem política e frequentar lugares como cidadania, a faculdade, por né? exemplo. A Exatamente, gente está exatamente. imerso em política a todo Então, momento, desde que a cai gente naquele nasce, lugar que eu tava a gente trazendo já para está vocês sendo aqui, né? ingressado Da em um tipo de civilização e política. de que os povos E indígenas, eles política, o que ela são é? povos É um tipo de incapazes, organização que social e têm que tem um dificuldade de estabelecimento de entender, regras que que a não gente pode precisa frequentar seguir certos para tipos de viver em lugares, como a harmonia entre faculdade si. mesmo, que a Então, por Isabela bem exemplo, colocou. a nossa Então, quando a gente Constituição traz esse nome está dentro da indígenas, a gente política, está está dentro desse significando, estabelecimento né? de A gente regras está para que colocando como todo um mundo movimento tenha social seus direitos coeso, protegidos, coeso no sentido garantidos, de ser bem assegurados estruturado, porque o e, movimento indígena ele dá um né, banho, assim, e tudo mais. na Acho que eu ia gente com repetir. relação à estrutura, à E para organização, que todo mundo viva e que eu bem, acho né? É que a claro que gente sempre vai ter as suas nuances, mas aprenderia muito com relação ao basicamente, movimento social se a gente olhasse mais seria pro isso. movimento indígena. E aí a gente traz o E conceito é isso, também de assim, a gente quebra cidadania. esses estereótipos, Cidadania né, é a que a condição de Isabela você ser tem cidadão, citado aqui de você impor a no sua chat, voz quando e a gente usa esse fazer termo indígena. a É isso, diferença, de acho que você deu fazer pra parte entender, né? dessa organização Eu social. já ouvi esse Então, termo como que a gente se também, torna falando cidadão sobre no isso, Brasil? quando eu Quando estava a acompanhando gente as faz o lives de nosso uma RG, liderança o CPF, o título é, eleitoral, indígena que carteira de faz trabalho, ciências são sociais também na elementos UNB, que né? começam a E compor a aí, sua ele até cidadania. falou de uma coisa E que a você falou no cidadania está muito começo da ligada à sua aula, que é democracia, né? Tipo, sobre o sistema eles político que a estarem gente sempre vive hoje. representados, Então, existem dois tipos né, de por uma democracia, pessoa a direta e a branca. E aí indireta. Sim. ele A direta mesmo é quando o próprio povo tava dando se as lives representa, com o próprio conversa até com povo toma pessoas suas próprias brancas para poder decisões, como desmistificar, acontecia na sabe? Grécia Antiga, Tudo quando que é tinha a colocado Ágora, né, que ali era uma dentro, e praça eu aprendi pública, onde os bastante. próprios Nossa, cidadãos coisas atenienses iam assim lá e iam se que representar
e eles iam lutar pelos que seus estão no nosso direitos. dia a dia, né? Já no Que a gente Brasil, vê a gente falando tem a por democracia aí, como por indireta exemplo, a ou a gente vê pessoas se representativa. fantasiando A e gente achando escolhe uma um coisa indivíduo linda, para quando na representar verdade isso aquele não é uma grupo e fantasia, representar né? Exato, os exato. valores, E legal, as Gisele, você condições daquele trazer isso grupo, as assim. demandas Foi daquele grupo. o Flávio Juruna que você viu nas lives? E por a gente viver numa Não, foi o democracia, a gente tem o Peixá. direito de voto. Ah, Por sim, ele é quê? incrível Porque a também. democracia E, basicamente é o É... direito e eu do até tava povo. É o falando um pouco povo sobre que está ali, antropologia com ele. Nossa, muito que não legal. vou massa. dizer que controla, É, mas que é tem uma área um interessante, tipo de assim. fala E eu sou para suspeita para falar, poder mas fazer mudanças ali voltando à no sua seu meio fala, assim, é social. interessante a gente voltar os olhos, sim, para os indígenas que estão Também produzindo, muito legal que não cai só dentro bastante no da Enem é sobre os universidade, mas movimentos assim, na sociais. comunicação Os mesmo. movimentos sociais vão A ser gente essas tem ações alguns youtubers coletivas que que vão se estão nesse lugar manifestar a favor de uma causa que é da injustiçada, comunidade que não está indígena, por sendo ouvida, exemplo, que não né? está Então, tendo voz. Então, procurem, vou ver se eu são compartilho com grupos vocês aqui que também. têm A uma Isabela também tocou identidade em comum no mesmo entre ponto que si e você, Gisele. começam a Ela tá lutar falando pelos aqui, seus né, que já ouviu direitos, que falar não sobre estão como é sendo problemático usar como fantasia garantidos. em Então, eles festas vão por ter essa apropriação. característica Mas de para além da serem apropriação cultural, eu reivindicativos, acho que também muitos tem são uma políticos, perda muitos vão estar simbólica, né? em Porque relação à cada questão de comunidade classe, né, indígena trabalhar essas relações vê de poder, nessa relações de representação de trabalho, e aí a roupa, gente vai né? ter De grandes vestimenta, de movimentos acessórios, uma coisa até sociais que ligada ao eles estão sagrado muito em também, voga, né? eles estão Óbvio que ganhando é muita estético, né? força Que tem esse lugar, né? no nosso Do ser contexto estético, mas atual. que Então a também gente tem é o movimento ligado a social outros dos lugares trabalhadores, simbólicos, a né? gente tem o Desse lugar de MST, o família, de movimento feminista comunidade. que tem Então, ganhado muita para além força de ser também, apropriação cultural, o assim, tem movimento várias negro que ele está problemáticas tendo envolvidas. Primeiro é, um porque grande a peso gente nas vê falas, né? Até pelo que a gente muito está assim, eu vivendo. vou me vestir de Ontem mesmo índia, foi o e Dia aí da tem Consciência Negra, a gente viu que aconteceu uma muitos ligação fatos muito forte que também com os acontecem o ano indígenas todo e não é norte-americanos, né, que novidade, são mas o fantasias fato de ter extremamente acontecido o que voltadas aconteceu para o ontem no Dia da contexto Consciência Negra pesa, e o estadunidense, e movimento não negro, tem com nada a ver com o certeza, ele contexto botou isso brasileiro, para assim, frente, e botou mesmo isso quando em tem, pauta, é uma mostrou coisa para a população desrespeitosa, que, olha, né, tem esse eu problema aqui, a colocaria até no gente mesmo ainda lugar que o sofre do blackface, por racismo exemplo, né, estrutural, É e a gente verdade. precisa mudar a pois É situação. verdade. E a gente é bem sempre está nessa difícil luta isso, né, diária. Os E enfim, movimentos também sociais tem sempre vão estar numa a luta diária. sexualização Movimento daqueles indígena corpos, né? também, Nossa, no completamente. todos os anos, carnaval. tem um movimento Cara, e tipo, que eu eu esqueci não o nome entendo como agora, as mas é o, pessoas não acho se que é o tocam. Tipo, assentamento isso não é uma coisa sem legal, terra, eu não porque lembro o você nome, vê, mas sei tem lá, um uma movimento menina indígena branca, que sei tem, no lá, dia do ano, no colocando dia lá, 19 de se abril, na vestindo. semana do dia Na verdade, ela 19 não de tá se abril, vestindo, ela tá eles se juntam colocando em pouca peso e roupa e eles vão para o colocando centro de alguns Brasília para acessórios poder se que, na manifestar, para visão dela, falar, olha, seriam a gente indígenas, tem né? garantido o Pra nosso poder direito de falar demarcação que de terras, por o nosso conta direito à de diferença, dentro à do igualdade Brasil, né, muitas cultural e não está sendo culturas garantida e a gente está aqui reivindicando. não E essa usar luta é uma luta acessórios que a gente usa, constante, não usar diária, roupas de que a muito e gente muito usa, tempo e usar que ela algo também está ganhando específico muito força. deles, Isso eles é falam, incrível. Por nossa, quê? Porque eu pessoas ficar indígenas já aqui, estavam aqui no país, usar o entendeu? fato dos Elas também são indígenas conhecidas, não deveriam ser usarem reconhecidas como roupa, então brasileiras, eu vou deveriam ter a sua cultura sexualizar o respeitada, corpo até deles, né? porque os povos indígenas vão ter Completamente, completamente. Então, assim, várias quando a gente está etnias falando com vários tipos sobre de línguas, minorias são, políticas e com pelo que eu me minorias lembro, são políticas, a gente aproximadamente tem que prestar atenção 305 que etnias tem uma para dinâmica de poder, 274 né? línguas E que isso são envolve faladas corpos por essas também. 305 Então, etnias. quando você traz Então, essa você não questão tem da só sexualização um do povo corpo, a indígena, gente você precisa tem vários pensar povos indígenas com várias que a gente também etnias, com tá várias pensando no características patriarcado, né? e E que que os está corpos mostrando que, olha, a gente de aqui grupos também faz minoritários são parte corpos desse que são solo, colocados faz nesse parte lugar dessa nação. até de A gente tutela precisa mesmo que eu ser estava trazendo respeitado. para E vocês. isso Então, é, tudo tipo, isso que vocês estão incrível. É trazendo claro é que relacionado não é fácil também, né, do a jeito que a estruturas gente acha, maiores, né? mas Como a a luta é política, a forma constante. como a gente A gente também lida está com tendo os um povos um indígenas movimento até hoje, LGBTQIA+, e que ele também que está ganhando força, ele está conectam conseguindo os conquistar os estereótipos seus a um lugar espaços, de retirada está de trazendo direitos muitas mesmo, mudanças assim, né? na organização Então, quando a social, gente e isso é precisa importante pensar também que para as pessoas entenderem tem o que existem micro, né, que pessoas é a de todos relação os do tipos, de indivíduo todos os jeitos, de com esses todos os grupos. gostos. Então, E quando a elas gente está falando devem de sim apropriação ser cultural, a gente está respeitadas falando e sobre esse lugar valorizadas, porque é micro, um ser assim, né? humano Então, também, por né? exemplo, Então esse se movimento ele vem eu ganhando utilizo força, uma ele vem fantasia mostrado o seu de posicionamento, pessoa e indígena no aí a luta carnaval, por também é nessa exemplo, luta constante. eu E tô também um outro corroborando com o lugar movimento que macro, né? também Com está esse muito respeito macro, em com voga, está muito em uma força, forma de é o lidar movimento com ambiental. esses
com esses A povos, gente que está vendo é as extremamente precariedades que desrespeitosa, e estão para além rolando no disso, é nosso até meio genocida, ambiente, né? a questão das Enfim, vou chegar um queimadas, pouco a mais questão sobre do isso também. Achei bem legal desmatamento, vocês a trazerem isso, demarcação de você e terras a indígenas também Isabela, envolve a questão ambiental porque isso e dá brecha para a a gente pensar extinção mesmo da em nossa flora e da como nossa que a nossa fauna. relação E o movimento individual com os ambiental povos também está indígenas, crescendo muito, ela também, justamente para a ela gente também passa por garantir esses os lugares recursos que a gente maiores, né, tem. da Não relação do só por Estado com os causa de um povos meio indígenas, assim. econômico, mas por meio É cultural como também. se, quando a gente Imagina, está a falando gente sobre tutela, vive por no meio do exemplo, cerrado, é tá como tendo um se o monte Estado de estivesse vestindo a fantasia de desmatamento, índio. e isso está E eu afetando coloco muito índio as justamente mudanças porque é nesse lugar do climáticas. Isso estereótipo afeta mesmo, né? De as nossas você mudanças sociais entender também. que Então tá toda a tudo relação interligado. E o com os povos movimento indígenas, ela ambiental foi está construída nesse correndo lugar de atrás desrespeito, disso, tá nesse nessa lugar luta constante também. de posse E o último sobre conteúdo que eu tinha que esses trazer povos, né? era sobre Então, sociologia o Krenak brasileira. também vai falar muito disso, assim, em Ideias para Existem Delphi no muitas Mundo e em outros produções lugares, assim, sociológicas sobre no como âmbito que nacional, você né? invalidar E eles uma começaram a surgir comunidade ali é na você metade do invalidar o século corpo XIX, físico, o bem ali corpo no período do mental, o Segundo corpo Reinado, espiritual, o corpo aproximadamente em cultural. Então, é como se você 1865. estivesse desmembrando essas pessoas de E uma ele, forma essa extremamente sociologia cruel, assim, né? brasileira, E ela assim, vai gente, se dividir em eu 3 tô tentando gerações. ser até A trazer uma linguagem um pouco pré-científica, mais que ainda estava ali tranquila pra gente pensar sobre essas do questões, assim, século mas não XIX para o século é XX, violento então pensar estava sobre a relação começando com os povos aquele fim indígenas, né? de Segundo É Reinado você pensar em e indo para genocídio, é você para pensar um sistema em republicano. A relações gente de vai ter a segunda estupro até geração, que é com relação a geração aos colonizadores, com científica, que relação a aos gente corpos já das está ali indígenas, né? na metade do Então, é século XX, né? uma Entre história que é marcada 1925 e por muita 1950. coisa triste, muita coisa pesada, Ali está sabe? casando muito também com E o modernismo que brasileiro, então esse tipo de coisa que a gente a acha produção menor, que a gente sociológica considera de brasileira ela anda proporção muito menor, que com o seria, por exemplo, a modernismo brasileiro, vestimenta com as suas gerações indígena, também, está né? corroborando com Que esses é lugares e um está período que está afirmando tendo esse muita lugar produção violento, né? científica, Então, muita é produção muito simbólico a gente pensar nisso, assim, também. universitária, está tendo muitos Enfim, autores vou continuar acadêmicos, aqui porque para a gente na poder não primeira perder geração tanto não existiam foco. academias e E aí a universidades, gente então já a primeira volta para geração esse ela lugar. estava muito ligada à ciência e à literatura. Continuando sobre Quando essa a questão gente da tem a relação dos segunda povos geração, indígenas que com a ela também está terra, muito eu ligada com o trago modernismo, um trecho já de existem um artigo que eu universidades e li academias para no estudar, país. para trazer Então, para a vocês aqui, produção que é... de Ah, gente, uma material, outra de coisa que eu conteúdo esqueci de sobre dizer no início. sociedade, sobre identidade Esse tema, nacional, ele é meio que perdão, ela inesgotável, começa a assim. crescer, Toda vez porque que ela você vai começa a lendo sobre o ocupar marco esses temporal, você espaços chega em lugares acadêmicos que são com esses autores muito, universitários e muito eles mais começam a profundos, né? expandir Não é só essa sobre produção de uma pensamento. relação jurídica, E a digamos gente vai assim, ter essa né? Que a gente vai terceira ver que eles têm uma geração, relação que é a jurídica geração muito grande. contemporânea, que é o E que a gente pode vive ser que eu até não dê hoje, conta de que explicar vai para estar muito vocês ligado como que com a funciona questão esse de mecanismo poder, jurídico no geral, sobre porque eu a sou da questão área do da antropologia, processo não de sou da área do desenvolvimento do direito, né? país, Mas eu estou sobre essas trazendo muitas mudanças que a falas de gente vai juristas, ou tendo seja, de advogados, de na pessoas do sociedade direito que brasileira. pensam esse marco temporal, Tanto assim. que Então, vamos ver se a gente consegue entender um junto, dos porque é bem mais sociólogos dessa complexo do que a geração gente foi imagina. presidente do país, que foi o Enfim, e Fernando aí eu Henrique peguei Cardoso, esse trecho né? Ele é desse artigo sociólogo e chamado Territórios filósofo, ele tem Indígenas, uma produção repercussão do gigantesca, CIDH no eu direito acho válida brasileiro, também de que se ele está conhecer. falando sobre como Mesmo esse que você marco não concorde com o temporal, ele posicionamento foi não só dele, utilizado talvez aqui é no Brasil, importante mas em você outros conhecer lugares o da outro América lado Latina para também. entender como o E outro como lado ele pensa. vai de Até para encontro você formular o seu pensamento de crítica, a de entender a comparação, terra de como, não analogia, de como defesa, seja lá o que for, esse né? lugar de você Então, se o reproduzir Gilberto Freire, física e tem alguns culturalmente, autores né? Ele entende importantes. a O terra como Gilberto posse Freire, mesmo. A partir do momento ele é ali em que a gente da entende a primeira terra como geração, posse, né? fala Tanto assim, que ele essa vai terra falar é minha, essa alguns terra é do conceitos de Estado, essa democracia terra é dos povos racial. indígenas, Ele a gente tem tira um livro esse caráter famosíssimo, que até cai no Enem também, que é de Casa Grande parte da Senzala. estrutura Quem social, puder como o ou ler uma Krenak colocou pra resenha ou gente, ver assim, a algum terra, vídeo ela sobre faz a parte Casa do que Grande eu Senzala, sou, é e importante eu porque faço ele parte do vai que a terra é. trazer Não tem esse conceito essa de diferenciação democracia que a gente racial coloca, muito né? Que o forte. E a homem, e aí eu democracia coloco o racial homem fala mesmo, porque a sobre gente tem a essa, igualdade entre as né, ao etnias, longo da história a mas a gente gente sabe que colocou a não se humanidade existe isso no nessa figura do Brasil. A homem gente por sabe que conta do existe um patriarcado, racismo enfim. estrutural muito E bem vamos entender um pouco dessa consolidado, relação. não só com pessoas Então, os povos pretas, mas com indígenas mantêm pessoas relação indígenas especial com seus também, territórios. e Sua até com sobrevivência pessoas material e estrangeiras, né, imaterial que está tipo diretamente habitam o vinculada aos seus país direitos e que é muito territoriais, forte não se uma tem vez essa que este é igualdade. condição para A a gente vai vida, ter não no também sentido de um bem Sérgio material ou Buarque de fator de Holanda, que é reprodução, o pai do mas Chico como Buarque, ambiente que se Caio Prado desenvolve todas as Júnior, formas de Florestan vida. E Fernandes, aí eu o abro um Darcy pouquinho, Ribeiro, que parênteses
aqui pra foi gente até pensar a um Terra dos como um lugar fundadores da sagrado Universidade de também, Brasília, que vão né? compor Ela essa passa por segunda esse lugar do geração, tipo, que é essa meus geração mais ancestrais estiveram científica, aqui, mais minha voltada para a comunidade academia esteve e para a aqui eu tenho universidade. enterrado os As meus muitas parentes, produções que eles né? fizeram foi Aqui eu dentro do meio tenho acadêmico.
Foi aqui que a Eles gente também vão falar sobreviveu ao muito longo de sobre todo o tempo, então identidade eu quero que vocês nacional. pensem Eles, o nisso, numa Darcy Ribeiro estrutura fala muito muito sobre os grande, de povos mais de 500 anos indígenas. de Flores uma Dan tentativa Fernandes de vai falar muito retirada também sobre essas dessas questões de terras, e de raça. não só isso, mas com a terra você levar Então, todos história, esses você levar componentes são memória bem coletiva, e a dentro memória dessa área da coletiva é a academia, né, forma que quem a gente começa é, a né, gente? Vamos crescer. combinar, E o assim, FHC, tipo, como eu falei, né, o Fernando Henrique e o pra Alberto da gente, Mata, eles já esse vão lugar da fazer memória parte dessa coletiva, ela terceira é geração, que é a mais do geração que importante, ela é contemporânea. Então, eles essencial. vão Sem falar essa muito memória sobre coletiva, a gente relações não de sabe quem a gente é, poder, né? sobre A relações memória ancestral. sociais, Isso sobre para os povos o indígenas tem processo de um peso desenvolvimento que o maior país ainda, né? teve, desde o período da Eu vou contar ditadura até uma história para vocês, atualmente, rapidinho processo aqui, só para a gente industrial. pensar nisso. Então, eles vão estar muito Eu ligados trabalhei a um tempo isso. no É Memorial dos claro que Povos também eles vão Indígenas. ter Vocês conhecem o influência desse Memorial dos Povos modernismo Indígenas? brasileiro, porque vai estar Vocês já tudo estiveram muito na lá? mesma época, né? E aí, era isso que eu tinha Pode que falar responder, para gente. vocês hoje, né? Tipo, eu quis Eu trazer nunca de estive uma onde forma é. mais resumida e mais Então, o Memorial dos contextualizada Povos para a Indígenas, gente poder se situar no conteúdo. ele fica na frente E do no Memorial material que eu JK. É disponibilizei, aquele vai ter prédio que tudo ele é mais circular, assim, que ele chama explicadinho, vai ter mega uma lista de atenção no meio de exercícios. Brasília. Eu não sei, acho que Pois é, ainda tem Thalisson. até um pouquinho de Pouca tempo. gente Se foi, vocês Ah, quiserem, Isabela a gente também. já pode, sei fui. lá, fazer alguns Eu acho que eu sei exercícios onde você tá só pra gente falando. ver como Ali que tem esse algumas exercício festas cai nas por ali, não provas. tem? Aí fica a critério de Tem sim. vocês. Tem bastante festa. O piquenique, Teve um dia que inclusive, já teve um foi lá. Ai, piquenique. Pim, obrigada. Eu não Exatamente, tinha eu visto estava. o Eu chat também. Estava pra nesse te dizer ali piquenique. exatamente. Ai, Mas, Pim. enfim, aí, Pode ser? saudades Então eu festas, mas vou eu também abrir acho. aqui. Mas Saudades. lá, a Ai, gente gente, ainda temos trabalhava 30 com alguns minutos de aula. artefatos, né, que é o que a gente Então, chama. provavelmente vai dar pra Tem algum fazer problema com essa palavra também, mas não vou entrar nisso. exercícios. E eu estudo essa relação dos museus indígenas com os povos indígenas. Mas, enfim. E aí, um dia, a gente foi fazer uma oficina Eu de não sei se vocês cerâmica receberam, mas com os qualquer povos coisa pede Quiniquinal, pro que Daniel, porque ficam eu já lá no Mato disponibilizei pro Grosso do pessoal Sul. de lá, tá bom? E, cara, foi impressionante, assim, porque as mulheres chegavam e elas viam cerâmicas da década de 40, 50 e sabiam quem tinha feito as cerâmicas só de olhar, sabe? Então, Ai, tinha uma ótimo. Ai, que assinatura bom então. do artista, Eu né? não Da tenho tanto artista, no contato com caso, porque é uma vocês, atividade feminina, cosquiniquinal. mas E, eu queria ensinar uma tipo, muito técnica louco que você pensar nisso, que elas gosto de reconhecem fazer para resolver pelo prova. Talvez possa trabalho, pelos ajudar vocês, padrões que até elas para usavam, humanas, né? talvez para E elas exatas contavam também. como que Mas foi é uma feito, forma que assim. dá Então, certo, é eu uma abri forma esse parágrafo só de você pra mostrar pra vocês conseguir como essa acertar relação da memória mais, né? coletiva Fica muito mais fácil de você pros povos acertar a indígenas é questão muito e de você forte, assim, essa entender ligação como que o com o conteúdo ancestral. ele E a terra é é um ancestral, colocado e sabe? na A terra prova, faz e parte também como desse que lugar do você coletivo, da identifica, tipo, o grau família de também. dificuldade, Então, é uma relação muito mais qual é a profunda do melhor que a para gente chutar pensa, ou assim. não. Não é Não que é eles legal de se querem chutar, mas a essa gente sabe terra que tem algumas para serem questões donos da que terra, mas a gente vai ter que chutar. é como Então, eu vou se explicar fosse para uma vocês relação como que eu parental uso mesmo, essa né? técnica. Familiar, E assim, aí, se vocês gostarem, tentem fazer em de casa. Se não, paternidade, usem uma outra maternidade, técnica. enfim. Até porque a Aí, prova do continuando Enem é aqui o uma que eles prova de colocaram, né? resistência. Então, é Para uma prova Jessen Luciano, cansativa. que é um teórico, Principalmente a do o primeiro território dia, que é indígena humanas e proporciona um linguagens. sentido à Então, é uma existência prova para nas esferas cansar. individual e Muita gente não coletiva. tem A ideia a de ciência de ler territorialidade os indígena textos, de tentar relaciona-se com os interpretar modos de os saberes textos. Então, específicos assim, das populações indígenas vamos ver se dá certo, na tá bom? construção de seus Então, territórios. o que Então, acontece? para além de uma coisa política, do Quando vocês tipo, chegarem para resolver se a uma gente for parar para questão, ao pensar invés que de vocês os povos irem já indígenas, lendo eles o trabalham texto, leiam eles têm a sua primeiro o enunciado. sobrevivência vinculada à O enunciado vai meio que agricultura, te ao plantar uma cultivo de sementinha do plantas que o específicas daquele enunciado lugar. realmente quer. E, Às assim, vezes o só texto um outro parênteses também, e que cansa muito nas e você terras não tem indígenas, paciência para ler o resto da questão, para tentar raciocinar de qual nesse, poderia ser a certa ou nesse errada. lugar Então, lendo o de cuidado enunciado, com a terra, são as terras são as terras que lendo o têm os enunciado, solos você mais consegue ricos, entender mais isso. férteis, né? Isso E também antes abre de os partir olhos para o texto, leia da sempre bancada as fontes do da texto, agropecuária independente se é né, prova na objetiva, política, assim. se é prova de E isso redação. também Porque se a conecta fonte muito com o do marco texto vai te temporal. Gente, eu vou situar passando por a todas, tô falando veracidade do demais, texto. eu Então, falo talvez demais. pode ser Mas enfim. um texto de Diferença entre terra e universidade, um território. texto Quando a gente está de algum falando site público, do sobre governo, terra, a gente está falando né? sobre uma E coisa vai estar específica. Quando a gente te está falando sobre direcionando do que está território, a gente está falando. falando sobre uma Quantas vezes outra a gente já coisa. lê um texto Deixa eu ler e para a gente não vocês entendeu aqui um pouco nada? dessa E aí, diferença, às para a gente vezes, poder aqui pela fonte, a gente consegue ter uma localizar. noção do assunto. A noção Então, de terra primeiro indígena você diz lê o respeito ao processo enunciado, depois político-jurídico você lê conduzido a sobre a fonte do texto, égide do e aí Estado. sim Então, você quando a gente lê está o falando de texto. terra Porque indígena, a até, gente está tipo, falando da conforme relação do você vai Estado com essa treinando terra isso, a sua e leitura fica mais rápida e mais prática. E
sua interpretação de do texto dever também vai ficando mais constitucional que tem lá na automática. Constituição, Fazer isso com que o Estado vocês. tem, de E aí a promover gente para vai esses fazendo. povos esse lugar para só eles outra coisa se também. desenvolverem, para eles terem sua Enunciado. cultura respeitada, enfim, toda a sua estrutura Enunciado de novo, dinâmica porque aí cultural acho tem que que estar vai ficar respeitada muito mais nessas terras. claro Então, quando a gente fala do terra que o indígena, a gente está enunciado está falando disso. pedindo,
Você Quando a vai gente ler está as falando sobre opções, território, e a gente antes está de você falando sobre achar a construção e certa, vivência, tenta eliminar as que que você acha que é ou errada. seja, dessa Porque relação que eu estava trazendo não é para que vocês, segue né? sempre, mas o De Enem uma sociedade geralmente específica. E segue assim, um gente, quando eu tô padrão. trazendo De isso, 5 opções que ele de dá, novo, a gente está 2 falando não sobre tem nada a ver com o texto. diferentes povos Podem ter indígenas. certeza Então, absoluta que vai todas as variar questões, de pelo acordo menos com as de o povo que a gente humanas, está que é a que eu trabalhando tenho e mais tal, mas propriedade de fala, basicamente essa todas as relação respostas vão estar que a gente direcionadas vê ou aqui ao no texto Brasil, ou à essa interpretação relação de com a terra. texto, junto com o seu conhecimento de mundo. Então, pode ter Tá. certeza que vai estar Pensando sempre ligado. sobre A o gente marco vai temporal ver agora, gente, o no marco texto temporal, mesmo. Então, de ele 5 teve em questões, voga geralmente agora 2 não vão ter nesse nada a ver último com o mês, texto. em Uma outubro, vai ser pegadinha e vai ter uma que é porque a mais ou menos ia certa ter e a certa de vez. Vocês vão perceber isso. julgamento agora no STF, Vamos lá. né, no Superior Tribunal Federal, O texto sobre expressa esse marco temporal. em construir E o marco uma temporal, sociologia gente, eu com vou abrir base aqui para na... vocês. Texto é da obra O Suicídio de Durkheim, que fala sobre o estudo da sociologia. Em E o 2017, enunciado fala... o texto o governo fala assim: Temer assinou a um sociologia parecer ainda não pela ultrapassou AGU, né, a que era é das a Advocacia Geral construções da e das União, sínteses filosóficas. que Em vez de dizia assumir a que o tarefa marco de lançar temporal luz sobre uma parcela ele restrita do campo social, ia ela prefere gerir buscar toda a as brilhantes relação do generalidades Estado com em as que terras todas as indígenas. questões são O que levantadas, significa que nenhuma essa seja tese do marco temporal? expressamente O marco tratada. temporal, ele diz que Não é com aquela exames terra só sumários seria e por daquele meio de povo indígena, instituições rápidas que se pode daquele povo, chegar né? a E também descobrir os as povos leis de uma quilombolas realidade entram, tão e aí eu vou complexa. até pedir desculpa, gente, porque eu Sobretudo, conheço o povo da realidade generalizações às quilombola, vezes então eu vou só tão citar amplas e eles tão aqui. apressadas não E o são STF já viu suscetíveis de que nenhum isso tipo não de cabe prova. Então ele os está povos falando quilombolas. que a Então, sociologia a tese do ela marco temporal precisa de um é certo que, tipo de para você ter tempo direito àquela e de terra, para aquele povo ter paciência, de direito àquela contexto, terra, de eles compreensão desse contexto teriam que estar para poder ser formulado. Não tem naquele como você território estudar a sociedade de um dia para o outro. na São um data da processo de promulgação da anos, Constituição da de República, muito e que foi muito 5 de outubro tempo de para você 1988. entender as suas peculiaridades, as Porém, suas características essa específicas. tese, E ela é não tem extremamente como você complicada generalizar. e Até porque extremamente uma sociedade inconstitucional, de tal porque não leva em lugar, ela vai consideração se manifestar todo o aparato diferente de uma violento que a outra gente teve com relação sociedade. aos povos Então, indígenas. basicamente, é Então, isso que assim, ele não está leva em falando. consideração a ditadura militar, O texto por expressa o exemplo, esforço que de Emily desapropriou, Durkheim tirou os em povos indígenas construir de uma tudo quanto foi, sociologia com base na foi terra. vinculação com a E assim, filosofia para como vocês saber conhecerem um unificado. pouco mais, Letra assim, B, reunião de percepções tem vários intuitivas materiais para falando sobre a relação demonstração. da ditadura Letra militar C, com os povos indígenas formulação de hipóteses e o subjetivas quanto sobre a que vida foi social. violento, gente. Letra Assim, D, desde adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Ou de letra obras E, megalomaníacas incorporação de um que conhecimento alimentado por simplesmente engajamento passavam no meio da terra político. indígena, Perdão. assim, Aí agora a hidrelétricas, gente vai construções eliminar aquilo ferroviárias, que a enfim, gente acha que não tem nada a ver, até as mais envenenamento de erradas. populações Porque quando a inteiras, gente assim. elimina, fica muito Enfim. mais fácil de achar a certa. E aí eu E trago aí a algumas gente tá falas fazendo do aqui de um Rafael jeito mais Modesto. lento, Rafael pode Modesto, ele é um parecer advogado demorado, do ISA, mas na hora da do prova, desculpa, com do muita CIMI, que é prática, eu sei que faltam menos de 2 meses para a prova, o mas até lá, dá para Centro praticar essa Missionário técnica, Indigenista, dá né? para Conselho aperfeiçoar Missionário e vocês Indigenista, vão que ele é perceber que ligado dá para fazer essa questão tipo em à 3 Igreja Católica, minutos. mas ele E faz é um tipo trabalho bem incrível, rapidinho. assim, e ele não Então, tem para vocês, uma quais que pegada a gente já pode religiosa eliminar nos aqui? trabalhos deles, então eu recomendo o trabalho deles de vocês conhecerem. Eles têm uma das coisas que é mais forte, assim, do CIMI, é o relatório da violência contra os povos indígenas. Eles fazem todo ano, e aí eles trazem algumas coisas, alguns episódios que atrapalham a sobrevivência dos povos indígenas mesmo. Enfim, e aí essa entrevista tá no Brasil de Fato, eu posso passar para vocês também o link. Deixa eu pegar aqui o link para vocês. Reunião de percepções intuitivas para que é uma entrevista com o Rafael Modesto. Não tem como você ter uma intuição sobre também algo, deixa, você Gisele, precisa pode ter um deixar, que eu passo para método, vocês ter também. todo um O tipo de podcast é muito bom. estudo Ele é feito para por estudantes da poder UNB, então ele é mega perceber como que acessível, aquela assim, não é sociedade difícil de funciona, entender, para enfim. perceber as suas nuances. Então não é nada de Então, percepção o Rafael Modesto intuitiva. está falando, Tá né, vendo que o essa marco questão não temporal tem não nada a está ver com o previsto em texto? lugar nenhum. A Muito gente pelo já elimina contrário, ele é fácil. inconstitucional Então, porque obriga e determina, segundo a tese ruralista, que os indígenos deveriam estar ocupando as áreas com a reivindicadas como filosofia de como posse e saber ocupação unificado. tradicional na data Deixa da só eu promulgação confirmar aqui da porque eu não Constituição li. Federal de Tá errada 1988, também. ou seja, em 5 de outubro daquele ano. A filosofia, ela serve Primeiro, como os índios base eram tanto das tutelados, ciências então, sociais lembra, gente, que eu falei que era como muito das importante da ciências gente humanas. entender isso, Então, que a eles não sociologia, ela é podiam... muito mais do que Por uma exemplo, ciência, quando a ela é gente está uma falando de base para todo tutela, a tipo gente de está falando assim, conhecimento. que E quando a pensa numa gente tem a pessoa menor de sociologia idade, como por exemplo. base, a Uma filosofia pessoa como base, que é e a gente vai ter o tutelado, ela surgimento não da pode abrir sociologia, processos ela não vai jurídicos, ela trazer não um pode saber reivindicar uma terra, unificado, muito então, pelo assim, contrário.
ela vai Chega trazer até a um saber ser surreal plural, você pensar porque que tem muitas variedades de estudos, muitas variedades de precisa considerar essa questões data, para sabe? Porque poder antes disso, tentar não se entender, tentar tinha, os compreender, povos tentar indígenas não estudar. tinham Sim, essa ela é a coesão meio no certa, movimento tá vendo indígena, como né? eliminando E fica assim, muito mais fácil já de existiu o perceber movimento indígena, as claro, inclusive pegadinhas a até Constituição que o Federal ela Enem é um traz, resultado então a disso. gente já eliminou Só duas. que você Dá pra gente exigir eliminar que se mais tenha uma, e aí quando a alguma gente coisa elimina jurídica mais uma, que a gente vai ter garanta duas que eles questões que a estiveram gente nessa consegue ver terra, qual é a certa e qual é a errada. além de Então, legal, qual mais opção é pra assim, vocês é eliminarem surreal você aqui? pensar isso, né? Enfim. Depois, por serem justamente tutelados a terem saído de uma ditadura militar, sofreram toda espécie de violência. A gente constata por documento que eles Letra foram E, brutalmente expulsos de a suas letra E. terras, violentados por Coração de um meio de dinamite conhecimento jogadas nas alimentado aldeias, pelo engajamento estricnina, político. que é um Em veneno nenhum para rato, momento o misturada texto com está açúcar e falando de colocada nas engajamento comunidades político, até ele está falando crucificação. que a Ademais dos sociologia ela ruralistas precisa terem de um convencido processo, alguns ela juízes de precisa de um tribunais a método aplicar essa para tese, ela é poder estudar a inconstitucional. sociedade Tanto de que mais acordo com suas recentemente a comunidade indígena características. Não dá Xocrem para você pediu a generalizar. suspensão de Então, em parecer nenhum que tinha momento ela falou sobre institucionalizado essa engajamento tese político. assinado E pelo aí Temer. O acaba ministro sobrando a relator letra C Fachin e a suspendeu seus letra D. efeitos. Então, gente, são mecanismos legais que a gente está lidando Conseguiram aqui ver e é um pouco as complexo de questões? explicar. Mas, em suma, o marco temporal ele surge Sim. primeiro em 2009, Vou fazer aqui. num Consigo processo com relação à terra indígena Raposa consigo Serra do Sol, em que foi colocado 19 que condicionantes, ou inclusive eu seja, uso 19 em sala de condições para que essa terra fosse reconhecida como a gente vai dos usar povos que isso aqui ocupam aquele lugar, Raposa Serra do Sol. E só que nessa época foi entendido que seria exclusivo desse julgamento, ou seja, só referente à Raposa Serra do Sol. Em 2017, o Temer assina esse parecer que coloca o marco temporal como sendo Questão D. Exato. Por que não pode ser a aplicável a letra C? todo e qualquer Formulação de julgamento do hipóteses STF com subjetivas relação sobre a vida aos social. territórios Porque, indígenas. querendo ou não, a Por sociologia que é isso uma é ciência. problemático? E ela não trabalha Primeiro só com porque, hipóteses. Se eu tenho uma quando o STF hipótese, eu julgou o tenho caso que da Serra Raposa do criar Sol um lá em método científico 2009, para essa estava se referindo hipótese só para eu a provar esse a minha espaço, teoria, né? para ela se tornar uma teoria. Segundo, que a tese do Então, marco a C temporal tá ela simplesmente errada, não existe e aí pelos motivos que eu a já letra D tá apresentei certa. pela fala do Vocês Rafael conseguem Modeste. compreender porque a letra D tá certa? Terceiro, que com isso meu a carregador gente vai ver mais pra frente qual o impacto Então, que isso pode ter. E aí tem um O que vocês recurso acharam que a desse gente chama método? Vocês acham que fica repercussão bacana de geral, que continuar é tentando? Vocês quando querem continuar de uma outra julgamento forma? do STF, Gostaram? ele Achei vai ser usado como base interessante. para E todos os julgamentos do mesmo tipo. queria Então, por comentar exemplo, uma coisinha sobre a letra se D. nesse É julgamento que que no ia ter em texto outubro, que ele foi busca adiado, métodos de inclusive muita gente tem dito investigar, que né, ele foi adiado, as ele estava marcado para o dia ciências 28 de outubro, naturais no dia 22 de outubro, o Exato. Supremo para adiou achar ele, tem uma soluções. nova data. Ele quer dizer que O Bolsonaro indicou um novo ministro precisa de para métodos ocupar de a observação e cadeira de do Celso de Mello, pesquisa que é um para poder fazer esse estudo, como dos você disse, ministros das mais antigos do peculiaridades, das STF características e que ele tende a especiais, ser de favorável com as outras causas indígenas. características para poder estudar Ele aquela indicou sociedade, um né? ministro Então que ele ele busca é muito métodos, né? próximo da bancada Exato. ruralista. Exatamente. A Então, linha muita de gente tem raciocínio é falado essa que esse mesmo. adiamento do Exatamente. STF Tanto que quando pode ter a ver com isso, assim, a para gente ter um está vendo o texto de beneficiamento dessa tese do Durkheim. marco Durkheim, temporal. ele é muito influenciado pelo positivismo. E o positivismo vai E falar quando você tem um exatamente isso que ministro você que falou. julga a Que busca favor dos métodos ruralistas, científicos você para muda poder toda a entender o estrutura estudo de social, várias os estudos coisas. sociais. Você Então, é isso aí. vai contra a Se Constituição você conseguiu Federal, entender isso, nossa, eu já que fico super diz feliz, que o Estado é porque você vai ver responsável como por vai ficar zelar muito mais fácil de por esse responder lugar as questões indígena de e sociologia. mexe até com E como que, dependendo do demarcações tema de redação, que você consegue já usar foram efetivadas. esse Porque se você tem argumento povos que não estavam nessa numa terra redação. Ó, fica incrível. em 88 por diversos motivos que sejam, Vamos lá. você De acordo com o texto, o pode processo de reverter um demarcação processo das que já está terras acontecendo há muito tempo. Então, quando a gente está reivindicadas falando por de esse demarcação de terras povo indígenas, a gente enfrenta está como falando de um processo dificuldade ou A. gigantesco que às vezes O demora texto é: anos. Então, o a gente tem, por dilema das exemplo, fronteiras na trâmite de trajetória demarcação de terra Guarani indígena é desde uma entrevista 2003 especial com acontecendo, a desde comandante 97. Então, assim, e são fala muitos bem assim, anos, ó. sabe? São muitos anos, o processo é muito demorado, Os Guaranis encontram-se é muito hoje distribuídos estressante, ele pela é Bolívia, completamente, Paraguai, né, Uruguai, assim, Brasil e Argentina. violento mesmo com os A povos condição de indígenas, né? Guarani remete E a diretamente tese do para a marco ideia temporal, de ele desconsidera tudo pertencimento isso.
e de coloca tudo, parentesco. e tudo isso cai por Daí, terra, assim. a importância da concepção de território Continuando, como a espaço demarcação do de território, comunicação. ela é Eles colocada têm como uma parentes nos reparação diversos por parte do países Estado e seguem se visitando de um erro regularmente. cometido Os no período guaranis colonial, seguem com noções e na conceitos parte, próprios de na fronteira, época da uma ditadura ideia mais militar sociológica e e ideológica, de que expropriação mesmo, inclui, assim. Então a gente tá exclui falando e de coisas do define tipo quem assim, pertence os e quem povos não indígenas estavam lá na pertence a terra, determinado grupo chega um monte de social. gente, minerador, Só uma dicasinha. grileiro, Quem enfim, tiver tudo quanto acessível, pessoas do computador, agronegócio, internet, não chegam seja lá de por uma onde forma for, extremamente e violenta. for, E, obviamente, os povos indígenas tipo respondem de assim, uma forma conseguir violenta, né? Porque baixar eu a já vi muita prova gente falando antiga, assim, tivesse a esse ano não teve nenhuma disponibilidade, declaração eu de terra recomendo indígena e muito que ele vocês ouviu baixem 27 provas processos, antigas, exatamente. tanto do Enem Exatamente, convencional, Thaleson. Então, é disso que a tanto gente do está Enem de falando, assim. Então, Libras, foram... tanto do Enem a gente está falando de das unidades 27 prisionais. Por terras quê? Elas têm o mesmo que estão sendo nível de colocadas dificuldade, nesse lugar, assim, sabe? grau de dificuldade. Muito bem colocado, Então, Thaleson. Eu quanto ia chegar mais nessa parte, exercícios do assim, Enem vocês dessa fizerem, questão. melhor. Tipo, Eu sei além que é dessa sempre bom ter morosidade, pra exercícios gente poder variados, entregar, mas pensar nesse nessa período final, demarcação de se terra, a gente está vocês falando de uma revisão me de autorizam terras que já a foram dica, demarcadas há muito tentem tempo. fazer o Enfim, máximo de questões e possíveis do em Enem, 2019, o para Fachin, vocês que é irem se 2019 habituando, não, irem desculpa, gente. se Nesse ano, 2020, aproximando o até com Fachin, essas ele questões, e chegar na hora da suspendeu prova esse vocês já parecer de estarem mais 2017 do Temer, habituados, vocês não ficarem provisoriamente, tão até ansiosos, acabar porque a eu sei que a epidemia gente já está num do processo final, Covid-19, é porque ele cansativo, é entendia desgastante, que você mas rever tentar demarcação de só ter um terras pouquinho mais de gás, assim, nesse para período poder chegar até de lá, e Covid, era fazendo você exercícios expor mais ainda mais a voltados para o vulnerabilidade Enem, desses do povos. Enem até, eu acho Só que fica que uma forma até mais tranquila de não ir se basta isso, né? A gente tem que rever ambientalizando isso de com uma as forma questões. definitiva, Mas é porque uma dica, se assim, que eu esse sempre parecer gosto da de dar para os AGU meus alunos abre e que me ajudou muito quando eu passei no Enem. essa Nos meus brecha para últimos 2 rever meses de demarcações, a Enem, gente está eu só falando refazia a prova de uma coisa antiga, só gigantesca, assim, refazia a prova que antiga, vai porque chegava na hora da influenciar em prova, eu ficava todos os muito mais de povos boa. indígenas. Mas enfim. Enfim, eu vou parar um pouquinho de falar aqui agora e depois vou passar para De a acordo com parte o das texto, o consequências processo de demarcação de terras reivindicadas o Supremo decidir a por esse favor povo, da tese marco legal, ou seja, a favor dos dificuldade, ruralistas, ou letra A, decidir a favor o dos valor povos de indígenas, desapropriação das para a áreas gente pensar como é que vão ficar legalizadas, essas letra consequências, B, e aí eu quero abrir a fala para engajamento de vocês também, jovens porque na esse luta processo pela é bem reforma complicado, não agrária, sei se deu para letra C, entender escassez de zonas direito. cultiváveis nas Passa a fala, regiões quem quiser contíguas, perguntar alguma coisa, letra quiser D, mandar coisa no tensão chat. entre identidade coletiva e normatizações das nações limítrofes, ou letra E, contradição entre sustento extrativista e desmatamento das florestas tropicais. O que vocês acham? Qual que a gente já pode Eu colocar, acho na que verdade? tá errada. Oi? B. A letra B? A letra B tá Gente, errada. então eu vou continuar. E aí depois a gente Repete, perdão, encerra, pode ser? minha internet cortou. Desculpa, não te ouvi. Eu Beleza, acho que a vamos lá. letra B tá errada. Quando a gente Tá fala, eu errado. coloquei aqui tese Porque ele não tá marcado assim, falando, para mostrar não para tá vocês falando de que reforma agrária. isso pode, O texto além está de gerar falando de uma repercussão geral, ela tipo pode de virar povo indígena algo que vai que se tem em vários guiar todo e qualquer países tipo de e que julgamento eles que for estão ali feito se depois juntando, eles desse estão ali julgamento. criando uma rede de comunicação para tipo falar, olha, Essa parte eu já vocês citei. fazem parte do meu grupo, vocês não fazem. Por quê? Justamente para não ter frase que essa tem marcado fusão de essa luta culturas dos povos indígenas e nossa a história não cultura dos começa em guaranis não 1988. irem se Que desaparecendo, porque justamente isso aconteceu ignora muito. toda a história que a gente tem Se vocês puderem pesquisar isso depois, com é uma relação aos povos curiosidade. indígenas, né? No período da República Velha, mais ou menos em Indigenistas, 1910, juristas e mais lideranças ou menos nesse indígenas período, e do foi Ministério criado o Público Sistema de Federal, marco Proteção ao temporal uma Índio. tese No perversa, site da pois FUNED legaliza e explica um pouquinho legitima as melhor sobre violências que os isso. povos foram Esse sistema de submetidos até a produção promulgação da de Constituição de proteção ao 88, índio em especial durante a ditadura era militar. para Então, gente, para conservar além as aldeias desse indígenas, negócio só que de uma forma que fosse de ingressada você dentro da simplesmente, sociedade. parece Então, o que a pouco, assim, população sabe? brasileira Não estava demarcação querendo de terra, fazer? mas você Estava tá querendo mexendo com fundir com toda a estrutura a desses cultura povos, e você branca, tá né, a cultura negando uma que estava reparação por parte do Estado dessas violências que foram dominante ali, sofridas, assim. fazendo com que as culturas indígenas Aqui o fossem episódio do podcast que eu se falei pra perdendo ao vocês, longo do do Conversa da tempo, Cata. né? Tem a Ao participação invés da de realmente Juliana, que é a proteger advogada aquela do ISA, do cultura, Instituto preservar aquela Socioambiental, e ela tá cultura. explicando E aí, certinho esse como que texto, aconteceu, fazendo todo ele o é muito ligado levantamento. a isso, E eu achei né? muito interessante, assim, Vamos porque eu sou separar muito a quem é favor da de nossa formas cultura e quem não é, alternativas de justamente educação, para a para gente além não perder a nossa da sala identidade. de Então, aula e a dessa letra B, coisa ela formal tá que a errada gente tem, né? justamente porque não O tá podcast falando é de mega reforma bom, agrária. assim, pra A gente gente está aprender, falando de pra conservação gente de aprender de uma forma cultura, de dinâmica, preservação né? E de ela cultura. explica super bem. A Isabela falou que a letra C Outros também tá episódios também errada, do Conversa também da tá. Cata, gente, são muito Escassez legais de zonas cultiváveis na para poder região contíguas. conhecer É como outra que
questão que funciona a também não tem nada a antropologia, ver com texto. pra Em nenhum ver momento a como gente que a está falando gente de cultura, de para zona entender essa relação de com as cultivo, comunidades né? De tradicionais e outras agricultura, coisas de coisas também do que tipo assim. estão Não.
que são Tem bem como a gente eliminar mais uma. Qual que a gente consegue interessantes. eliminar? Deixa eu passar o link para vocês. Vou passar o link do Spotify, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Essa é aí? A letra E, contradição entre sustento Pronto, gente, só extrativista clicar e aqui. desmatamento das florestas tropicais. Outra questão que também não Bom, tem agora eu nada finalizo a também com ver uma fala com o do texto. Rafael Nada a ver Modesto, com o texto. que ele está A pensando Isabela sobre as falou que também dá consequências para disso, eliminar a né? letra A. E aí a gente Então vamos acaba lá. chegando na Se letra o certa, que é a STF letra fixar D. a tese do marco Valor de temporal, vai desapropriação significar, de áreas sem dúvida legalizadas. nenhuma, a A morte gente também cultural não de está muitos falando povos sobre indígenas, isso. A gente está porque falando os sobre o povos quê? sem a terra não Tensão terão entre mais o alimento identidade de coletiva sustentação e cultural, da normatização das manutenção nações dos costumes, limítrofes. das crenças, Ficou das de boa línguas essa e questão? tradições. Tá claro? Isso os Alguma obrigaria, dúvida? então, a se incorporar a cultura do não indígena. E aí Não, volto a naquela gente política podia fazer assimilacionista o que eu estava Enem falando para duplo, vocês, né? né? Então, Seria assim, legal. gente, O Enem é como? muito interessante para a bancada Em ruralista dupla. isso ser aprovado, né? Por Porque quê? além dessas terras Fazer terem um a grande prova em potencial dupla, de que aí um eliminava a outra um grande e potencial chegava para cultivo, na né, questão de correta. soja, Seria uma boa. enfim, de Seria uma boa mesmo. Mas assim, outros eu gêneros alimentícios, acredito e eu assim, estou torcendo que vai dar esse tudo espaço certo para para gado vocês. E também vai dar bom, gente. seria Confia. uma coisa Se muito cuidem também, interessante por para favor, esse fisicamente, pessoal. mentalmente, porque esse é um Continuando. período, né? A Digo gente está isso passando porque, por por um meio período do muito marco complicado. temporal, eles Mas vai conseguiriam dar bom. anular as demarcações Daniel, a gente posteriores a ainda tem quanto tempo? 1988. São 32 anos de processo Olha, que eles vão anular. às E aí já 3 trago o horas que o começa o Thaleson também círculo, jogou aí então no chat sobre essa questão Ah, então beleza. Então dos eu vou ficar 27 resolvendo processos que questões aqui foram com as meninas, pode paralisados, né? ser? Quer pode. dizer, Já se o tem, STF só para fixa a você ter tese do uma marco ideia, já temporal, tem consideramos que 50 vai haver uma minutos já. verdadeira devassa Então acho que dá cultural, para uma morte cultural em larga estender escala, um pouco mais aí. massiva contra os Ah, povos não, então indígenas. é o tempo de eu Eles resolver serão minhas subjugados questões, a porque viver nas eu tô margens fazendo das estradas ou comentários nas também. periferias das cidades. E isso, para os povos Então indígenas, tá, é de meninas, fato vamos a sua morte continuando. cultural. E assim, gente, não se enganem, isso é uma coisa que já vem acontecendo. Aqui. Do ponto de Alguns vista do documentários funcionamento das indigenistas e democracias indígenas já contemporâneas, mostram isso pra o gente, modelo assim. de É sociedade muito triste descrito você ver demanda que isso tem sido levado simultaneamente. a sério, Esse sabe? texto É é de um muito... livro É chamado mais eu diria que é Sociologia, mais um desse mecanismo Giddens, colonial, e ele né, de fala lidar com assim: os povos, essa tese do marco muitos temporal. países se E é isso, já caracterizam passei por do terem tempo, queria ouvir populações vocês, queria ver se multiétnicas. vocês entenderam, Com assim, frequência, o que evoluíram eu quis desse modo ao colocar. longo de E convidar séculos. vocês a conhecerem Outras mais, sociedades assim, se tornaram sobre não multiétnicas só mais a questão do marco rapidamente, temporal, mas como resultado toda a de realidade políticas indígena no incentivando a Brasil, assim, migração ou por conhecendo conta dos produtores de legados conteúdo coloniais e indígena, imperiais. Então a gente está conversando com falando povos daquele indígenas, processo de conhecendo os aculturação. diferentes povos indígenas, Lembra que conhecendo os aquele povos do processo Cerrado, de né, que a gente acha trazendo que os povos indígenas estão só vários naquela tipos de parte da culturas que Amazônia, elas mas vão não, a se gente tem muitos povos integrando, aqui no vão tendo um Cerrado tipo também de que tem uma cultura relação e riquíssima se e torna uma que tem sociedade muita coisa pra gente. multiétnica, né? É isso. Que vai ter vários tipos de Tem o cultura que santuário, convivem né, dos entre si, pajés. Eu que tem conheço um algumas certo tipo de pessoas de lá. diversidade e que elas tiveram É muito um tipo legal, tipo, de relação ali, de porque elo. tem um amigo que Do ponto de ele vista do produz, funcionamento das ele democracias trabalha contemporâneas, com o modelo de arte sociedade e descrito demanda ele, simultaneamente: letra A, ele defesa do tá sempre patriotismo falando e sobre isso. E é rejeição muito ao bom acompanhar, hibridismo, porque, universalização assim, de a gente direitos e não respeito à via tanto diversidade, visibilidade, segregação do sabe, dessas território e pessoas. As estímulo próprias ao pessoas não autogoverno, davam políticas de visibilidade. E é muito compensação e legal quando a gente homogeneização do pega e idioma ou compartilha padronização da o cultura trabalho e repressão deles, aos né? É o particularismos. que eles Quais que a têm gente para já pode falar eliminar sobre a aqui? realidade deles, A, o que eles C têm para e a falar E. sobre o que acontece Letra ali, C. Segregação do né? território e Porque a estímulo gente ao também autogoverno. pode recorrer a isso Eu não sei caso alguma aonde no injustiça texto que a esteja gente está falando acontecendo, a de gente vai estar autogoverno. Você está ciente falando sobre e vai poder ir essa junto. integração Com cultural certeza, de com várias certeza. culturas E diferentes. assim, Então, não. isso é muito legal que você Letra está E também. falando, Padronização da porque cultura. a Eu acho gente que aí tem tá, dois lados, parece né? Ou certa. você A letra E? não tá nem ligando para as questões indígenas Não, ela tá errada e aí cai também. naquele negócio que eu Porque estava quando falando a gente tem sobre o índio ser essa pessoa distante, ser o uma outro, nação que ela né? é E, enfim, multiétnica a e ela categoria tem do essa outro. integração cultural, Ou ela não você vai cai ter um naquilo padrão de de cultura. No tipo, Brasil você não tem um padrão de cultura, porque você tem muitas culturas romantizar os povos diferentes, indígenas, né? entendeu? Eles são Então, tão por exemplo, lindos, são tão, o tipo de cultura que a sabe? gente E tem no não é bem por DF, aí. A a gente gente não tem precisa, no pra gente Rio, ser a gente não tem aliado no de uma Pará, luta, a gente principalmente não nesse tem caso dos no Rio povos Grande do indígenas, a Sul. gente tem que É entender essa um país realidade que é e normalizar multicultural. isso, né? Ele Colocar tem a isso sua identidade, que é como essa uma expressão multidiversidade de coletiva e culturas, mas individual não tem um padrão. dessas pessoas que Fica claro, compõem Gisele? os povos indígenas, assim. Sim, Então, eu eu fico acho que muito a B feliz que tá de certa. apesar dos A pesares, a gente B? estar vendo
Eu tenho vários colegas AB acadêmicos tá indígenas, certo. assim, que estão A letra produzindo, que estão O fazendo, e idioma, isso é muito homogeneização do importante para idioma, porque não tem eles isso em culturas também que são demarcarem, é, não um trocadilho assim, mas demarcarem são esse lugar, multiculturas num país, não né? A gente pode ter só vários físico, mas idiomas também cultural, assim, dentro de um sabe? Então a país. gente tem visto Pode? Você quer um exemplo? indígenas A formando em Síria. medicina, A indígenas se Síria, formando em antropologia, ela passou por indígenas se algumas formando em colonizações. Ela passou pela pedagogia, na área de colonização educação. Enfim, então francesa, assim, eu acho que quanto mais indígenas inglesa a gente tiver e ocupando esses lugares turca. e, tipo, Lá eles conversando com a falam gente, né? E não árabe, nesse lugar inglês do e pedagógico, mas francês. assim, mostrando pra gente Então, eles, o país várias. todo falam essas 3 Mostrando quem línguas. eles são, E o que olha que que é um eles país fazem, árabe, né? entendeu? Sem Então, ser é nesse muito lugar do isso mesmo. excêntrico, do E a letra diferente, certa é a letra B mais mesmo. importante A fica, assim, essa universalização de discussão. direitos, né? Eu E o acho que é respeito à isso, gente. diversidade. Vocês conseguem perceber como Bruna, que essas boa tarde, questões, não como todo esse tive Boa tempo. conteúdo tarde, são Thaleson. desse jeito que Eu tava cai no ocupada, Enem, então desculpa assim, por entrar na a aula gente tendo na hora esse certa, contato, a mas gente eu não consegue ter um sabia, pouco eu tava mais estudando sobre essa de questão do indígenas, proximidade de demarcações, como que quando cai. tem uma obra Então do não são país. Não vou questões mentir difíceis, aí que tá eu muito também não sei ligado muito também bem sobre essa à área. interpretação de texto. E Se eu vocês tava sabendo que puderem, começou com o uma dica, TEME, outra a dica que eu dou demarcação de terras também, indígenas, do tirem um esclarecer, né? dia para, sei E lá, você falando ler isso um foi um bom pra mim, jornal, por ler conta que uma já tô aqui nas minhas notícia, obras ler do uma país. Ah, que revista, Estudar massa. mais um tentar ler pouco. algum trecho, um Essa texto, questão do um livro, TEME, 2009, justamente para de vocês 2009, irem depois do golpe trabalhando que essa teve, né, ele interpretação de texto assumiu melhor. Porque a o prova do Enem comando, é muita foi, interpretação de texto acho que e muita intensificou compreensão de bastante. mundo. Todo, Outra coisa todo que eu mundo acho sabe que legal intensificou de bastante o interesse recomendar das para marcações vocês, indígenas, se tanto vocês pelo puderem bocado assistir ruralista, que filme, é desenho praticamente a animado, maioria, né? E documentário, os assistam, agricultores porque isso e ajuda também, tanto na guerreiros em prova si, desculpa a objetiva palavra como errada. na redação. Não, Mas, mas Pode ter certeza que mas também ajuda eu assim acho que muito, a gente deve dependendo pensar do muito tema, sobre é como ótimo. que a Professora, próprios governantes, eu as próprias pessoas acompanho colocam os um indígenas como que garoto que não ele faz tinha papel tirado 1000 na como redação do cidadão, né? Enem, as duas não, E é fez nos completamente. mais que 2 anos. isso, eles fazem o E papel como aí cidadão nas ele suas terras posta e ainda de uma maneira preserva em didática si a algumas flora e a séries fauna, né? ou livros Acho que a gente tem que que, pensar assim, isso. Eu também lembro o tem episódio que um contexto histórico, porque recentemente, não a sei gente se sempre vê a questão filmes, da né, FUNAI foi para a assim, de pasta da ação, cidadania que já às vezes ou para a pode ter justiça, né? Que um contexto desmembrou histórico por e mudou trás de pasta. daquilo. Como isso Um foi bem exemplo é prejudicial. E eu queria aquela agradecer bastante série que pela tua também tem aula, livro, porque deu que é para estudar Stranger bastante Things. as ideias, Ela as fala muito questões sobre e a Guerra pensar como Fria, se, né? como os povos E indígenas também tem estão um livro que totalmente ele é. sendo Também tem filme, segregados, né? que é O Lar das Crianças Obrigada, Peculiares. Eu tô Thaleson. Não, começando a super ler o concordo com a livro sua fala, e aí eu assim. Uhum. percebi que também tem E vamos uma trazer isso porque, característica assim, importante e um fato histórico no mundo, que é o falar sobre política indígena momento atualmente tem sido meio indigesto, da assim, né? Segunda Guerra Porque Mundial vamos e o combinar nazismo que também as inserido falas em do alguns lugares, Bolsonaro, assim como o elas Diário de não Anne Frank. só Sim, Aí legitimam eu essa acho violência, mas elas interessante, abrem porque brecha são para coisas mais que violência, são né? Então a gente sabe interligadas. que o Pode governo ter uma atual, ele é fantasia, né, no ligado filme ou livro, de maneira muito forte, assim, mas tem um contexto histórico por trás daquilo. com essas políticas, Igual tem. com essas na série tentativas Stranger Things. Eles falam de de monstros, com as mas tentativas dos o ruralistas monstro de maior simplesmente era aquele deixar de existir momento os da povos Guerra indígenas, Fria, né? Então, na ele qual foi eleito pessoas eram com essa vistas como prerrogativa, né? diferentes O só porque Bolsonaro, eram de antes de lugares ser eleito, disse diferentes. que não ia demarcar sequer um Exatamente. centímetro E de aí, terra tipo assim, indígena, ele está dependendo do cumprindo tema, isso, vai que você né? fala, Além segundo, não de sei. tá Um exemplo disso é a obra tal, que prejudicando fala sobre a Guerra Fria, o período os povos que o indígenas no mundo sentido estava estatal mesmo. Então, quando você bipolarizado e falou não da sei o que lá. FUNAI, por Então, exemplo, a esse FUNAI conhecimento está que você tem, ele é um conhecimento extremamente válido e importante prejudicada, para você assim, colocar na sua redação. não só Por no quê? sentido Porque você financeiro, está mas no trazendo sentido esse também conhecimento de mundo, não é de algo que é moral dentro inventado, do e governo, assim, sabe? Então, a pessoa que for corrigir a sua redação ela vai falar, nossa, ela coloca-se consegue fazer uma a FUNAI contextualização de sob conteúdos o através de comando de uma uma pessoa obra ligada aos artística. ruralistas também. Porque, E aí querendo ou muita não, é gente uma falou obra sobre, fez artística, essa né? Faz analogia, parte né, da arte. Então, é muito legal você fazer isso. do Por isso que eu galinheiro gosto estar de sendo recomendar. conduzido por uma Até raposa, eu porque acho que é bem nesse sentido, assim mesmo, nessa sabe? fase Ele final, é um serviço às completo, vezes você tá Isabela, muito é isso mesmo, desgastado, assim, tá muito sabe? Eu cansado acho de que ficar eu nem lendo. Às me vezes é até dignifiquei bom para falar tanto, revisar. assim, do Mas também Bolsonaro, quando você porque vê isso numa representação é meio artística, óbvio, né, acho que também fica até mais fácil de se absorver. você pegar Porque um foi como mínimo você das falou, falas você dele tá com falando relação dessa aos povos série, eu indígenas, você confesso vê que o ainda não tanto que é assisti. violento, e Mas quanto você consegue lembrar que é que da Guerra Fria, que ele foi um período muito dificulta conturbado, muitos que o mundo processos, estava assim, quanto ele separado está em contra
contra capitalismo e o movimento socialismo, indígena e lembra em do Muro si, de assim. Berlim.
movimento quilombola que lembra, também. sei lá, O da Bolsonaro Guerra das Coreias, enfim, lembra que direto Estados Unidos e União Soviética não estavam se Mas é isso, confrontando gente. Eu que diretamente. agradeço Então você vai por fazendo esse essas espaço, pequenas assim, por vocês terem associações, escutado fica a ótimo para usar participação numa de vocês, redação. assim. E não só para o Enem, mas Geu, para a sua vida principalmente, que fez mesmo. o Tem convite. conhecimentos que a gente vê no Ele é um cursinho, saco de que a gente não lixo. deve só se limitar ao Enem, também tem que Ai, levar adorei para a o vida. comentário. Porque quando você chegar na universidade, Mas é isso, você vai gente. lembrar daquele Obrigada, viu? conhecimento. Espero que tenha Vou te dar agregado um aí, de exemplo. uma certa forma, vocês. Tem um documentário que eu Sejam gosto aliados no muito, movimento do indígena, Milton importante. Santos. Quanto Você mais acha gente no aliada YouTube. e Eu não lembro, consciente por uma desse globalização, uma coisa alinhamento assim. é Mas é muito importante. fácil, você bota lá, documentário Milton Santos. Esse documentário eu vi no meu ensino médio e eu vi no Isabela. cursinho. Esse documentário eu sou Boa, apaixonada. Bruna. E sempre que eu Obrigado, posso, viu, eu recomendo para os pela meus sua alunos. E eu disposição e sempre que dá, vou disponibilidade tentar de usar na conversar com redação, a porque gente. ele é ótimo. Como eu disse no início, Então, a gente é legal gravou pegar esses conhecimentos essa também, a gente conversa. acha Se que você não, autorizar, a mas gente levar para a vai vida, porque disponibilizar no faz a YouTube, na diferença. nossa Faz rede, para muita outros diferença. estudantes acessarem também, conhecerem Então, um vamos pouco para mais sobre o debate. E, enfim, não sei se tem mais alguém que queira No contexto comentar, descrito, falar algo a lei sobre citada pode alterar a o tema que a situação da Bruna mulher trouxe, do marco ao temporal. proporcionar Eu, a na verdade, sua. queria fazer um É um comentário texto breve da Carta e Capital, prometer aqui né, daquela Fica à vontade. que é uma revista, porque essa e fala questão, assim: eu que também a sou elaboração bastante da lei alheio, número né, à luta 11.340 de indígena 2006, Lei e da aos Maria da temas Penha, mais partiu em grande diretos medida que tocam de uma eles, mas um perspectiva pouco crítica aos que eu resultados conheço, eu vejo obtidos pela criação dos juizados esse deveria especiais ser, e eu acho que a criminais, gente deveria lutar para que direcionado fosse à banalização do conflito algo de que não gênero, fosse, que a gente observada se na prática engajasse corriqueira da aplicação não de medidas somente alternativas, em defesa dos correspondentes ao povos pagamento de indígenas. cestas básicas Isso pelos também, por abusados. óbvio, acho que isso é o primeiro Então ele tema, está falando mais ou menos da numa lei, né, de perspectiva, como que inclusive, de como pensar ela é um aplicada mundo e tudo mais. que seja Deixa eu dar outra dica anticapitalista, também, é porque eu sempre gosto diferente de dar dica, que eu do que a lembro. gente vive hoje, de muita Quando vocês estiverem desigualdade. fazendo a redação, A se defesa dos vocês povos puderem usar indígenas e algum tipo da de lei, demarcação, etc., ou então isso algum tipo de documento oficial, ou algum tipo de maneira órgão de público, enfrentar melhor. frontalmente o Por quê? próprio Porque a sistema. redação, eu sei que eu Com não sou de certeza. redação, mas é só uma Se dicasinha hoje aqui. existe esse A avanço redação, sobre o Enem, ela é as muito terras voltada para o indígenas social. Pense que você é um agente dos social, direitos ó. dos povos, Eu sou um agente social, eu faço parte de porque uma o cidadania, sistema, de uma capitalismo, organização assim, não política, tolera e por algo eu que ser um agente seja, que social, não por eu ser um seja pela lógica da cidadão, propriedade eu tenho privada, um pela certo lógica tipo de representatividade. Eu tenho um certo tipo de do liberdade roubo, do para poder saque. manifestar Enfim, aquilo então que acho eu. que se Aquilo engajar, que me se incomoda, inteirar não. Aquilo que sobre não esse está tema também é representando, não está me fundamental para representando pensar e num representando o outro meu tipo de grupo ou não. sociedade, né? Com Mas era só E certeza. isso. quando você tem que Não, com trazer uma certeza, proposta Daniel. de Super solução, concordo com o é que você como traz, se assim. estivessem Inclusive, pegando e assim, aí, olha, eu vou tenho esse deixar essa tema reflexão para social, vocês, esse é o de problema, eu que preciso que toda você vez que a gente está fale falando sobre sobre esse retirada problema de e me dê uma direitos, a gente proposta. Por quê? começa. Porque você é um agente Geralmente é social, esse porque padrão que se você é um repete, né, na cidadão. América E o Latina no fato de geral. você ser um Mas você cidadão, começa com a você está retirada de ali para direitos de efetuar comunidades a sua tradicionais, e cidadania. esses direitos vão sendo E aí, retirados até quando chegar vocês quiserem usar na alguma sociedade civil lei, como um todo, algum assim. órgão Então, público e esquecerem da lei, dê quando a uma gente está olhadinha na falando sobre prova. Às vezes retirada a dos prova, povos, porque de você não direitos vai dos estar povos indígenas, a gente não está plagiando, falando você só vai sobre estar, retirada tipo, dos direitos dos usando povos como indígenas, a gente está referência. falando sobre uma Então, estrutura, digamos que a gente justamente está que você falando sobre bem a colocou, assim, violência uma estrutura capitalista, uma a violência estrutura da mulher que no Brasil, dando um exemplo. é E você quer voltada para falar sobre a Lei Maria da interesses Penha e você não sabe o de uma número da lei. elite, Olha aqui né, o que a texto gente te sabe dando. de qual que Então, é, às interesses vezes, financeiros, usar interesses os textos da prova do como referência, agronegócio, ou para interesses até pegar uma imperialistas. palavra que é Então, assim, sinônimo. Ah, eu não isso quero chega na gente, usar sabe? uma palavra Também porque eu já pensando de um repeti essa jeito palavra no texto e egoísta, quero um assim, sinônimo. sabe? Se você Vai no texto, às vezes você não consegue quer pegar um fazer pelos sinônimo povos ali e indígenas usar. Então isso não é no plágio, geral, é só uma faça por você, referência. porque isso Mas vai é uma chegar em dica você, também que quem entendeu? quiser usar, Então, enfim. muito bem No colocado contexto isso que você traz, descrito, assim. Eu a acho lei que citada pode deixa pra alterar a gente essa situação da reflexão mulher de que ao proporcionar a sua. e aí eu Letra A, atuação vou até como citar, provedora assim, do lar. Letra B, o inserção no Brecht, né, que mercado ele de fala trabalho. sobre esse Letra negócio, C, assim, é sobre o outro, presença em sempre é sobre o outro, instituições nada é sobre mim. policiais. Mas vai chegar em Letra você, D, vai chegar na proteção gente, contra assim, ações de então já tá violência. Ou chegando e eu letra E, acho que é participação pra gente enquanto ficar gestora atento, assim, pública. que não é só Qual que sobre a os gente povos já pode indígenas, eliminar é aqui? sobre a gente no geral, Eu sobre o já mundo eu como um eliminaria a todo, assim. letra C. É isso.
Letra C. Bruna, Porque lembrei essa muito lei, ela essa tal sua irmã do Daniel, ela é lembrei muito uma lei sobre contra a um violência relato de uma doméstica, né? pessoa A que lei contra a ele era violência de uma física classe, bora da colocar mulher. assim, Então, ele não e ele está falando relatou, sobre né, presença e que instituição, e primeiro a sim opressão querendo falar começou sobre com o os que essa negros e eu lei não garante liguei. para a mulher. Depois foi para os brancos Exato. E já eu elimina a não letra C. liguei. Qual Depois foi mais? para os indígenas, também não liguei. Eu E dei depois também. que chegou Pelo que até você mim, falou, eu a comecei letra a B ligar parece com estar todo o certa. sistema em Qual? si se move juntos. A É muito. letra D. Essa fala A foi letra perfeita. D. A letra D Perfeito. tá Obrigado certa vocês mesmo. dois. Vamos explicar. Já que a gente Eu já que sabe a agradeço. resposta, vamos só tentar entender por É que as isso, outras gente. estão Obrigada, erradas. Daniel. Obrigada, Letra Gê. A. Obrigada, Isabela, Atuação como Thaleson e provedora Gisele. do lar. Pode, não me Isso incomode de já colocar no é YouTube, não. Fica à vontade, tá bom, Daniel? já é uma visão que a gente tem machista, Já, né, então na vou mulher e tudo já mais, então, encerrando tipo, não aqui a está falando sobre gravação. isso. Letra B. Inserção no mercado de trabalho. Não, essa lei ela é muito mais voltada à questão da violência e não de inserção no mercado de trabalho, porque tem mulher que trabalha e ainda, querendo ou não, sofre violência doméstica. E a letra E, participação enquanto gestora pública. Mais uma vez, ele está falando sobre essa proteção contra as ações de violência e não sobre participação de gestora pública. Ficou claro para vocês, Gisele e Isabela? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, vou continuar. Não. Beleza. Questão 5. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de. É um texto da Lilia Schwartz com Botelho. Cidadania é um projeto em construção. O texto fala assim: no Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração e doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Então, eles estão falando qual tipo de visão preconceituosa que se tem com o movimento LGBT e que esse tipo de visão preconceituosa deve ser chamada atenção e deve ser ter algum tipo de atitude. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de. Letra A, organização sindical. Letra B, participação partidária. Letra C, manifestação religiosa. Letra D, formação profissional. Ou letra E, afirmação identitária. Quais que a gente já pode eliminar aqui? Eu acho que já dá para perceber qual que é a certa pelo fato do que se trata o movimento, né? Quando a gente pensa o que é o movimento LGBT, eu Pode acho que falar, então. perceber que tá falando sobre identidade, né? Então, eu acho que eu colocaria a letra E. A letra E. Isabela, você concorda? Sim. A letra E. Então, acho que essa é uma questão muito fácil do Enem. E aquela questão que, assim, não dá para errar. Porque se você erra também, você acaba perdendo muito ponto. Então, acho que a própria questão é autoexplicativa. Tá vendo como, tipo, esse tipo de estratégia fica, acho que até mais fácil, mais dinâmico de tentar entender a questão e tentar interpretar também o texto, em vez de você ficar, assim, matando. Então, vamos para a próxima. Questão 6. A atuação do movimento social, abordado no texto, resultou, na década de 1930, em... O texto é a lei como instrumento de mudança social e a difícil igualdade, os direitos da mulher como direitos humanos, e fala assim: a experiência do movimento organizado de mulheres no Brasil oferece excelente exemplo de como se pode utilizar a lei em favor da melhoria do status jurídico, da condição social, do avanço no sentido de uma presença mais efetiva no processo de decisão política. Ao longo de quase todo o século XX, com mais intensidade em algumas décadas do que em outras, as mulheres brasileiras conseguiram obter vitórias expressivas. Algumas vezes abolindo dispositivos legais discriminatórios, outros conseguindo aprovar novas leis. Então, eles estão falando que, a partir do movimento feminista, se teve muitas melhorias, se teve, a partir da lei, né, se teve muitas mudanças. É claro que ainda tem muitas coisas para se mudar, mas essas mudanças, elas são significativas, elas são expressivas e elas são o diferencial de muita coisa que a gente vive hoje.
A atuação do movimento social abordado no texto resultou na década de 1930 em o direito do voto, letra B, garantia de cotas, letra C, acesso ao trabalho, letra D, organização partidária, ou letra E, igualdade de oportunidades. Vocês querem eliminar ou já querem falar a certa? Eu tô em dúvida entre duas. Qual? Então, eu estou em dúvida entre a letra D e a letra A, mas é E porque você, Isabela? Igualdade, né? Tá. E você? igualdade a gente não tem. É, Igualdade de oportunidades. essa letra E a gente já exclui, então. Vou deixar ela A já letra descartada. D e a letra A. E você, Eu Isabela? acho que é a letra A. Letra Eu acho que é a A? letra A. É a letra A. Por que não é a letra D? Gisele, perdão. Organização partidária, porque a gente não está falando de um partido em si, de uma parada política em si, mas a gente está falando na questão de um movimento. Tipo, a gente está usando, tipo, olha, o movimento conseguiu vitórias através da lei, que são vitórias significativas. E uma delas é o direito do voto. O direito do voto feminino, as mulheres conseguiram ali na Era Vargas. As mulheres começaram a se manifestar, começaram a se juntar para poder fazer essa diferença. Então vai muito além do político também, é muito a ver com o social. Tipo, eu quero me representar, eu quero ter o direito de votar, de falar por mim, não ter que ser falada por outro. Fica claro? Sim, ficou claro. Massa. Vamos para a próxima. Tá bem de boas as questões, né? As questões de sociologia, elas não são tão difíceis, não. Elas são bem tranquilas. Às vezes é difícil saber o que é sociologia e filosofia, porque ou então, sei lá, sociologia ou história, porque fica tudo misturado às vezes, né? Mas a proposta do Enem é essa, trazer essa interdisciplinaridade entre as matérias. Então, por exemplo, essa questão que a gente fez aqui no direito do voto, ela também está muito ligada à história, né? Teve outras questões ali, por exemplo, tem uma questão ali de Durkheim que também está um pouco com filosofia, então vocês vão perceber que vai ter essa mistura mesmo. Mas o importante é a gente tentar identificar essa mistura, saber lidar com essa mistura e saber resolver, porque o Enem ele é muito disso. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguma prova do CESP, mas vestibular, paz, vocês vão perceber que é muito conteudista. Então, a própria questão ela já é tipo de história, a própria questão é de filosofia, é de geografia. O Enem não. A proposta do Enem é ter essa mistura mesmo, e quanto mais vocês estiverem habituados com isso, melhor. Por isso que eu sempre reforço de vocês estarem refazendo questões antigas do próprio Enem, justamente para vocês perceberem como que eles gostam de fazer essa conexão entre as matérias. E se a gente for fazer uma análise filosófica rapidinho aqui, se vocês me permitem, as humanidades, não tem como você separar as humanidades, não tem como separar a filosofia da sociologia, da geografia, da história, das artes, da literatura. Por quê? Todas elas aconteceram em conjunto. Então, eu vou te dar um exemplo. Século XX. Século XX, o que rolou no século XX? As guerras mundiais, Guerra Fria, a crise de 29. Também tá perguntando se tu quer um tênis. Pô, agora eu tô. Fala que eu falo depois, eu tô em aula. Desculpa, gente, perdão. Voltando aqui pro raciocínio. Então, século XX, a gente tem as duas guerras mundiais, a gente tem Guerra Fria, a gente tem a crise de valores, né, de Nova York. O que mais a gente tem? A gente tem o modernismo brasileiro, a gente vai ter as vanguardas europeias, a gente vai ter Escola de Frankfurt, a gente vai ter, o que mais? O existencialismo, a gente vai ter globalização, revolução industrial. Tá vendo que tudo isso que eu tô falando aconteceu no mesmo século, no mesmo período assim de tempo, e tudo isso que eu tô falando tem a ver com filosofia, sociologia, com história e geografia. Então, quando eu falo que rolou revolução industrial, a gente estuda a revolução industrial na história e na geografia. As guerras mundiais e a Guerra Fria. A gente estuda na história e também a gente estuda na geografia. Quando eu falo de modernismo, a gente está estudando aonde? Nas artes e na literatura.
Quando eu falo de escola de Frankfurt, que vai falar sobre indústria cultural, que fala sobre cultura, a gente estuda em quê? Em filosofia, mas a gente estuda cultura na sociologia. Quando eu falei mais, que mais? É que eu falei tanta coisa, mas vocês conseguem perceber que não tem como você separar as humanidades. Tem como você colocar cada uma com a sua especialidade. Então, a sociologia vai falar dos estudos sociais, a filosofia vai falar mais sobre a base dessas humanidades e uma reflexão mais crítica e analítica. A história vai descrever os fatos, vai falar desses fatos, vai mostrar os fatos. A geografia vai falar dessa relação do ser humano com a natureza, da relação do ser humano com o meio que ele vive. Então, mesmo que, tipo, as questões, elas podem parecer de história e geografia, as humanidades sempre vão estar interligadas. É claro que cada uma vai ter a sua especialidade. Sempre penso as humanidades como isso, assim. Mas é isso, assim. Por isso que é legal a gente ter esse tipo de pensamento, até para quando você, por exemplo, você for fazer algum curso de humanas, você saber transitar entre todos os meios de uma forma tranquila, natural, você não ter tanta dificuldade. Porque não tem como eu falar de cultura sem falar sobre sociedade, sem falar sobre os fatos históricos, sempre falar o que culminou o início dos estudos sociais. Porque foi o quê? A Revolução Industrial. Então, eu tenho um fato histórico, então eu tenho uma forma de entender como que o indivíduo estava lidando com o meio ambiente, com o meio que ele vive, entende? Então, é tipo assim, é muito isso. Mas foi só uma análise bem filosófica aqui sobre as humanidades, que um outro dia, sei lá, quem sabe, a gente pode ter a oportunidade de falar melhor sobre. Vamos para a próxima questão. E até para se questionar também, né? Sim, a gente com certeza. Com essa junção. Eu acredito muito que isso seja muito interessante. E que além dentro das ciências humanas, também acredito que nas ciências naturais seja do mesmo jeito. Eu acho que também. Eu não falo tanto porque eu não estudo ciências naturais, então eu não tenho tanta propriedade de fala. Mas eu suponho que sim. Vamos lá. As práticas desse. Pode falar, Gisele, pode falar, fica à vontade. O espaço aqui é aberto. Eu ia falar que quando a gente está no ensino fundamental, 1 e 2, por exemplo, dá para perceber isso. As ciências naturais não é física, ou física, química e biologia, até matemática também, mas elas são só ciências naturais. A gente só estuda ciências da natureza no quarto, quinto, sexto, sétimo ano, só depois que elas se separam, né, para estudar especificamente cada uma. Exato. Mas tudo junto, tudo interligado. Eu acho que é por isso que assim, a prova do Enem, cara, uma pessoa ela pode fazer só para ter conhecimento, entendeu? Porque tem muito conteúdo ali que a gente às vezes acaba aprendendo na hora que a gente não sabia depois que era possível. Com certeza. Mas uma das lógicas do Enem é essa, né? Tentar avaliar a forma que o aluno sabe lidar com os conhecimentos e tudo mais. Então, tipo, é bem isso mesmo. E é legal a gente ter esse tipo de reflexão, até para a gente entender como que o nosso nosso processo de escolarização funciona. Será que ele é realmente efetivo? Será que o sistema educacional ele está seguindo bem com as suas diretrizes ou ele está sendo falho? Será que são poucas exceções que conseguem ter esse tipo de pensamento que a gente tem e não uma grande maioria? Porque a gente sabe que o sistema educacional é falho, mas é importante a gente sempre fazer essas análises e ter esses questionamentos para sempre aprofundar os nossos estudos, as nossas pesquisas e melhorar a forma como a gente consegue disseminar o conhecimento. E não só disseminar o conhecimento para que você decore, mas também disseminar a forma como o indivíduo pode tentar acessar esse conhecimento. A filosofia, ela ajuda muito isso. O fato de eu ser professora de filosofia não quer dizer que eu vou te ensinar filosofia, mas eu vou te ensinar a pensar a filosofia. E quando você aprende a pensar a filosofia, você aprende a pensar outros tipos de conhecimento, né? Eu falo mais as humanas porque é o que eu tenho mais contato, mas também provavelmente as ciências da matemática, as ciências da natureza, então é muito ligado a isso mesmo.
É interessante observar que, por exemplo, física, matemática, a gente aprende a resolver daquela fórmula, né? Então só tem aquele jeito de resolver, você joga na fórmula e é isso, tem o resultado. E aí eu estava resolvendo umas questões de física que, tipo, nem precisava colocar naquela fórmula dada pelo professor. Se você usasse um conhecimento matemático, sabe, proporção e tudo mais, você conseguia. Então não tem aquele único jeito como é ensinado. Exato, exatamente. É importante a gente sempre estar por dentro desses tipos de análise. Por quê? Porque a partir desse tipo de conclusão que você teve, você pode acessar um outro tipo de conhecimento e pode passar para uma outra pessoa que, tipo, pensava muito fechado. O conhecimento, ele é muito amplo, ele é muito diversificado. A gente só precisa tentar achar estratégias para acessar ele. Você achou a sua estratégia. E aí tá. Aí a partir daí você vê se você vai botar pra frente ou não, né? É, uma coisa que eu gostava muito assim na escola é que tipo, eu gosto muito de ciências da natureza. Eu amo ciências da natureza, mas eu tinha tipo assim, eu pensava que as ciências humanas, elas tinham um contato entre si e a ciência da natureza também. Mas como que a ciência da natureza poderia ter um contato com as ciências humanas? Foi que eu conheci através de um projeto de extensão lá da UNB, é a matéria de antropologia. E eu falei, isso é muito legal, porque a gente pode ter dados biológicos quando a gente for estudar alguma época. E, tipo, isso é um avanço muito grande, porque é através desses dados biológicos que a gente pode, sei lá, falar um pouco mais sobre algumas características daquela população, né, daquela cultura. Isso é muito legal. Com certeza. Caso, tipo assim, quem quiser ir para a UNB, ou então até para uma universidade, um outro tipo de universidade, mas eu falo da UNB porque eu sou de lá. Independente do curso que você faça, se você conseguir pegar alguma matéria de antropologia, ou mesmo fazer o curso de antropologia, é muito bom. Porque esse tipo de pensamento que você teve, você vai ter lá de uma forma muito mais ampla. E os professores de antropologia da UNB são incríveis, na moral. Muitos cursos da UNB, eu falo pelo menos da de humanos que eu conheço, são ótimos. Por exemplo, o curso de filosofia da UNB é maravilhoso. Todo curso vai ter seus prejuízos, as suas dificuldades, com certeza. Mas, assim, a rede de professores que a gente tem lá é maravilhosa. E você conseguir pegar professores que conseguem ampliar essa forma de pensamento é melhor ainda, porque você leva para a vida e você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes, entendeu? Então, assim, é muito bom. Antropologia é incrível. Tinha um documentário que falava um pouco sobre antropologia, não vou lembrar qual é, mas assim, caso eu lembre, eu peço pro pessoal depois passar para vocês no geral, Eu né? tenho um texto. Eu tenho um texto que o pessoal de ciências sociais que faz esse projeto de extensão que vai nas escolas, eles levaram pra gente. E eles falaram que estudaram isso na aula de antropologia, que é o texto Ostonaciremas. Já ouvi E falar, muito bom. ele é muito legal. Nossa, é muito legal, tipo, você ter esse contato. Esses projetos de extensão que se tem com a UNB, com a galera, assim, de universidade é legal, até para fazer essa ponte, né? Porque, tipo assim, você não tá na universidade, mas qual ponte, qual laço que eu posso criar para quando eu chegar lá eu não me sentir tão perdida, tão abandonada. Então, tipo, é ótimo. E as matérias de antropologia é muito bom. Tem um curso na verdade, é o nome do departamento, é o Departamento de Estudos Latino-Americanos. Quem tiver a oportunidade de fazer uma matéria desse departamento, eu recomendo muito. Você entender como que funciona a dinamicidade da América Latina, já que a gente está inserido nesse contexto, é muito importante para a gente saber como que a gente vive, como que tem essa dinamicidade, quais são os fenômenos que se ocasionam nela. Então, assim, é muito legal. Sério, é muito legal mesmo. Vocês querem que eu faça mais uma? Acho que dá tempo de fazer mais uma questão. Sim. Então vamos lá.
As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque o texto é Cartografia Social de Terreiros no Rio de Janeiro, e fala assim: a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos religiosos. Então, é um texto que está falando sobre essa intolerância religiosa, principalmente com as religiões de matrizes africanas, né? E aí, pegando um gancho, eu acho muito, muito louco como que, desculpa se alguém for cristão aqui, eu não estou julgando, só estou fazendo uma análise crítica mesmo. Quando se tem alguma coisa, algum atentado, alguma atitude brusca, né, discriminatória contra a religião cristã, muitos ficam sabendo, a mídia ela faz questão de divulgar. Quando se tem terreiros, quando você tem espaços que são de outros tipos de cultura, de religião, até se é passado, mas não com a mesma notoriedade. E isso é problemático, porque você vê que até dentro da mídia se tem um certo tipo de intolerância religiosa, de afastamento, você não dá um respeito a isso, né? Olha a nossa Câmara dos Deputados, a gente tem uma bancada evangélica, sendo que o nosso Estado é laico. Isso é problemático. Por quê? Porque o Estado, ele na Constituição fala que tem que garantir os locais tem que garantir e proteger os locais de culto, tem que garantir e respeitar as diferenças religiosas, mas o Estado é laico, então os órgãos públicos deveriam ser laicos também, mas eles estão dentro de uma moral cristã, né, dentro de valores cristãos, e isso é problemático, mas fica para uma reflexão para vocês aí. As práticas descritas no texto são incompatíveis. Sim, sim, com certeza. Já viu aqueles jornais sensacionalistas, sabe aquele tipo, como é que é o nome? Já, eu Balanço sigo no Geral? Instagram. Isso, esses também. Todos esses assim, vocês vão perceber que eles usam muito, sei lá, o que sobre Deus, tipo, porque se Deus quiser, porque não sei o que lá. Esse Deus que se fala é muito voltado para o Deus cristão, né? Porque Deus pode ser um conceito muito universal. É Mas verdade. quando a gente fala sobre, porque a polícia e Deus não vai permitir que os bandidos fiquem à solta e blá, 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 a gente vê que essa mídia, ela vai fazer essa aproximação, Isabela, realmente, do público, para poder ficar nessa posição de contra, de afastamento. E é uma coisa até para agradar o próprio público, né? Porque, assim, se a gente vê alguns lugares em que esses jornais relatam, principalmente, por exemplo, sei lá, Balanço Geral, onde eles tentam, de alguma forma, ser engraçados e aí falar que tá a favor da população, mas, tipo, é a população que não tem conhecimento que eles estão a favor. Porque uma população que tem conhecimento e ciência das coisas, assim, pelo menos um pouco que acontece, não é a favor. É, e, e aí eles falam, né? Quando eles falam, os policiais e Deus não vão permitir esse tipo de coisa. Aí você vê uma pessoa assistindo o jornal e fala, é isso aí, ela concordando. É porque aquele jornal, ele procura alimentar essas pessoas. Porque sabem que essa população, né? A população mais pobre, que precisa trabalhar, precisa de algum. Assim, tipo, passa o dia todo trabalhando, entendeu? Para chegar no final do dia e assistir um jornal que simplesmente só satisfaz o que ela acredita, né? Eu vejo muito isso nesses jornais. E aí dá para perceber como que é uma coisa antiga a população precisar para amenizar o cansaço, o sofrimento, ou mesmo por medo se agarrar em alguma coisa, né? E o que está mais presente dentro da nossa sociedade é o cristianismo, né?
Você não vê se uma pessoa falar mal, alguma coisa assim, de alguma igreja, ela vai, sei lá, o povo vai acabar com ela, mas se você, por exemplo, chamar algum terreiro, falar que eles estão fazendo macumba e que isso é algo mal, eles vão concordar, vão falar que é verdade. Se você vê alguma manifestação religiosa que envolve religiões de matrizes africanas na rua, as pessoas assim cristãs vão começar a julgar, a falar coisas. Então dá para perceber como que isso é na nossa sociedade, né? Uma coisa antiga também. Com certeza, com certeza. E é legal você ter feito esse comentário, essa observação, porque quando você falou assim, porque a galera passa o dia todo trabalhando, é mais pobre, fica cansada e só quer descansar, olha como a nossa construção sociohistórica e cultural, ela é voltada dentro de um sistema capitalista, só que de um sistema capitalista adaptado às nossas condições sociais, de forma que não se dá ao indivíduo, independente da classe social dele, o acesso ao conhecimento de forma universal e igualitária. Então, quem tem grana realmente vai ter muito mais contato, vai ter muito mais acesso, vai saber discernir o que é certo e errado, e o posicionamento acaba sendo mais efetivo. Se ele quiser ir contra, não estou falando que o fato da galera que tem mais grana e tem mais acesso é mais boazinha, mais good vibes, não, muito pelo contrário. Ela vai estar lutando por aquilo que agrada a ela e não a massa. E aí, quando você tem essas pessoas que não têm acesso, né? Primeiro que o Estado ele não se preocupa a trazer esse acesso de forma igualitária, e você acaba não tendo também o interesse dessa pessoa, porque essa pessoa realmente passou o dia trabalhando, está cansada, tem mil e uma coisas para se preocupar, você vai ter essa reprodução de falas, essa reprodução de pensamento que é muito triste, mas ela é muito ignorante por falta do conhecimento. E como a Isabela falou, fazer esse filme dessa vítima e dos vilões, botar esse choque, fazer com que essa população se tenha medo, é algo que até um filósofo chamado Foucault, Michel Foucault, ele fala: o medo faz parte de controle de massa através das relações de poder. É a forma do Estado, através da mídia, controlar a população com o medo, porque é muito mais efetivo você controlar uma população pelo psicológico e não pelo físico, porque pelo físico acaba trazendo mais choque, né? E pelo psicológico é muito mais sutil fazer esse controle e ficar nessa reprodução desse filme. Basicamente é um filme mesmo. Por que eu falo isso? Tipo, quando se tem, sabe aquela famosa frase bandido bom é bandido morto? É basicamente isso. É essa transmissão de falas e discursos que são muito pautados no senso comum, e se tivesse esse acesso de conhecimento, as pessoas sairiam desse senso comum, iriam para um senso crítico, fariam um pouco mais de análise crítica e tomariam cuidado com os discursos que reproduzem. Mas, infelizmente, isso não acontece. Isso faz parte de uma estrutura muito grande, muito maior do que a gente imagina, mas eu acho que só o fato da gente começar a ter consciência e compreensão de como essa estrutura funciona, de como que ela nos cerca, ela vai nos comprometendo, vai nos enraizando, já é um passo inicial para começar a fazer pequenas mudanças. A gente não vai conseguir mudar o mundo, não tem como, mas fazer pequenas mudanças ali já fazem toda a diferença, já consegue, tipo, quebrar um pouco com pequenas estruturas, né? E quem sabe mais para frente a situação melhore. Eu não sei, porque não sei como é que vai ser no futuro, mas a gente pelo menos tenta fazer alguma coisa. Mas essa discussão, ela é uma discussão muito válida, ela é uma discussão muito boa de se ter, mas também muito complexa. Eu vivenciei, faz um tempinho, uma situação em que eu acho que eu estava no 9º ano, mas que era perceptível, assim, tipo, se a gente perceber da aula de história ali do ensino fundamental, de que é tratado como que as pessoas que tinham religiões de matrizes africanas eram perseguidas, dava para perceber que aquela situação era uma perseguição, de que teve um dia eu estava na fila de uma lotérica, né?
E aí tinha uma mulher com filho, parecia ser adolescente, ter uns 11 anos. E a mulher era branca e, tipo, ela parecia, né, pelo jeito que ela tava falando, ser bem conservadora. E tem uma igreja católica do lado da lotérica, de onde eu morava, né, em Sobradinho. Aí abriu uma loja de artigos religiosos, e são artigos religiosos de religiões de matrizes africanas, né? E aí, essa loja, quando ela estava em processo de abertura, a mulher pegou e falou assim: eles só podem estar abrindo isso aqui para querer causar algum mal para a igreja, né? Só pode estar querendo fazer alguma macumba pra gente desse jeito. Cara, aquilo, quando eu tava ouvindo aquela mulher, deu vontade de ou tampar meu ouvido ou então falar um monte de coisa para ela. Porque dá para perceber que aquilo é uma perseguição, entendeu? A igreja fazer você acreditar que religiões de matrizes africanas disseminam coisas ruins, são coisas ruins, é uma perseguição. E também a perseguição ficou mais ainda, tipo, explícita, mas de uma forma indireta, quando abriu do lado, exatamente ao lado, uma loja de artigos cristãos. E aí eu fiquei me perguntando, por que será? Claro que dentro do comércio tem aquele negócio que sempre vai haver concorrente, mas fora dessa linha, a gente vendo a linha histórica do Brasil, por que será que eles abriram aquela loja ali? Entendeu? O que isso tem a ver com a crença deles? E aí eu fiquei muito indignada, assim, né? Porque, cara, era uma loja que, inclusive, até um amigo meu trabalha lá. Acho que ele ainda trabalha nessa loja que vende artigos religiosos de matrizes africanas. E aí ele falava que direto pessoas chegavam lá e falavam um monte de coisa pra ele. Tipo assim, coisas horríveis, sabe? E eu percebo como que isso está inserido dentro da nossa sociedade. É muito forte, muito presente dentro da nossa sociedade. Sim, é muito pesado. Eu queria poder comentar mais, poder alongar a conversa, mas infelizmente a nossa aula já acabou, né? Mas eu agradeço muito a atenção de vocês, eu agradeço muito a conversa. Eu espero que a gente possa ter essa conversa numa outra oportunidade, seja por aqui, seja na universidade, vai que até lá a gente se encontra na Universidade de Brasília. E muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigada pela conversa. Precisando, se quiserem tirar dúvida, eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui no chat, tá? Quem quiser ter algum tipo de contato, tirar dúvida, me mandar e-mail, não tem problema. E a gente pode ir conversando. Peraí que eu mandei o e-mail errado. Agora foi certo. O segundo tá certo. Então, quiserem me mandar e-mail, pode mandar. Eu vou estar à disposição para ajudar vocês. E a gente pode tentar conversar por lá, tentar uma reunião, algo do tipo. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana, uma boa tarde, um bom ciclo também. E é isso. Obrigada, Daniel, pelo momento, pelo espaço de fala. Valeu, Larissa. Ótima aula, ótimo debate também. E até a próxima aula. E agora a gente vai ter o ciclo. A Bruna já até conectou aqui. Vou encerrar essa gravação, tá, pessoal? E daqui a pouco a gente começa a gravação do ciclo.